Café Chá, café. Eu falei, você não quer, não toma. Pocopó. Falei, não quer tomar, não toma. Enfia no seu nariz, no meio do podcast. Falei, né? Vamos lá? Tá gravando, né? Esse é os making off da vida. Chafé, dá pra ver o fundo. Eu falei, pá. É você mesmo, Lucas. Vamos fazer esse corte, já que o Dario vai ser responsável por falar, vai reclamar de café pra outro, não pra mim. O Debrecht Gourmet patrocina eu. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do podcast Café com do Granado. E hoje eu tô muito feliz. Talvez você já tenha visto ou não visto aí nas imagens. Hoje eu tô com uma pessoa muito importante na minha vida. Ele sabe disso. Há muito tempo a gente se conhece. Tem brincando aí 20 anos da nossa amizade. Se não tiver mais. 24. Vixe, faz tempo, eu tô velho. Meu Jesus, eu tô ruim de conta. Mas antes de falar quem que tá aqui comigo e por qual motivo ele tá aqui, enfim, teria N fatores e motivos por ele estar aqui. Quero falar dos meus parceiros. Quero falar da Nextseed e da Onil, que é onde eu consigo investir o meu dinheiro, você consegue investir o seu dinheiro e consegue ter uma boa rentabilidade, seja para fazer a sua reserva de segurança, seja para comprar um carro, seja qual for o motivo, aqui é o lugar. O Rafael é o meu assessor, o Rafael é quem cuida para mim e me mostra as melhores estratégias para que eu possa investir. Então, se você quer investir num lugar que te entrega um bom faturamento, um bom rendimento e te ensina a investir, Nextseed e Onil. E o outro parceiro que vem muito a calhar com o que o meu convidado hoje faz, que é a CETEM, Centro Especializado em Terapias Especiais e Multidisciplinares. A cor, como eu sempre digo, todo mundo já sabe, é a cor do TEA, do transtorno do espectro autista. E eu tenho uma sobrinha com autismo. E aqui, como eu sempre repito, o meu coração bate muito forte porque nós sabemos da importância de ter pessoas que tratam com carinho as pessoas com autismo. Só que nós também precisamos entender que é preciso tratar os pais, os parentes, as pessoas que convivem. Porque tão difícil para quem tem o autismo é para quem cuida de quem tem o autismo. Então, Centro Especializado em Terapias Especiais e Multidisciplinares, CETEM, é o lugar onde você, que conhece alguém, que tem alguém na família, precisa indicar. Vai ser o melhor tratamento. Enfim, dito isso, eu tô aqui com meu amigo, irmão, parceiro de vida, de choro, de tantas coisas juntas, Eduardo Borges. Obrigado. Duzão. Depois eu falo do apelido dele. Eduardo Borges. Depois Eduardo, eu falo do antigo Lalão, mas isso aí é para outro momento. Dá pra olhar pra câmera? Pode falar, vou falar. Não. Essa referência aí poucos vão saber. Não. Viu o que é, Paulinho? Entre outros caras aí. Duzão. Eduardo. Meu padrinho. Literalmente, e vice-versa, que eu também sou padrinho dele de casamento. Eu vou começar com a pergunta que eu faço para todo mundo. Quem é o Eduardo Borges? Eduardo Borges é um cara que... Como que eu posso falar? É difícil falar do Eduardo Borges. Vontade. Aí você corta e daí você volta. Assim. Não vai cortar não, isso vai direto. Eduardo Borges é um cara que confundiu as estatísticas, né? Onde que a probabilidade de onde eu fui criado, de como eu cresci, era ser totalmente oposto de onde que eu tenho chegado e onde que eu busco, né? Porque tudo tinha para estar no mundo do crime, tá preso, morto, atirando, fazendo qualquer coisa que fosse, porque não tinha exemplos, não tinha incentivo nenhum. Mas eu hoje falo assim que a vida é de oportunidades, né? E quando teve uma oportunidade para fazer o bem, eu procurei abraçar e não perder ela, né? Não perder ela, né? Foi bem difícil, até a juventude nessa parte, a gente viveu muita coisa assim triste, e
um dia eu conheci, foi quando a gente se conheceu, né, um grupo de oração chamado JARD, Jovens Anunciadores do Reino de Deus. E eu lembro assim, eu falo Fica à Edu, vontade. é difícil, porque a gente conhece o Duda. Chama do jeito que você quiser. Aqui É o Duda. é seu, do jeito que você quiser. E quando eu cheguei lá, e antes eu tocava, já toquei bastante Pagodeiro, samba lá. Tal. Aí vamos lá tocar, vamos lá no grupo de oração. Cheguei, aquele monte de jovem correndo, Pulando, né? se divertindo, falando de Deus, abraçando. E a gente sempre Tudo de cara fechado. receioso porque eu nunca vivi o amor, né? Tinha até uma música, né? Uhum. Né? Viver o amor nunca passará. E as Não pessoas pode acolhendo a gente, falando, cara, que coisa diferente, onde que você vem do mundo onde que é de maldade, olho torto, onde você tem que tomar cuidado onde que você anda, e você de repente recebe o amor, né? E aquilo ali acolheu, e eu não sabia como lidar com aquilo. E aí as pessoas, vamos lá, daí eu comecei a gostar daquilo ali. Uhum. Aí um dia descobriram que eu tocava. Uhum. Aí teve, logo no terceiro grupo de oração que eu fui, aí, ó, o pessoal tá rolando o luau, lembra que tinha um luau? Lembro. Tá rolando o luau e tal. Aí chamaram pra tocar no luau. Eu falei, pô, mas não sei nem como que é as músicas da igreja. Não, vamos lá, você toca percussão. Aí eu fui tocar percussão, fui auxiliar um amigo que é o Wagner, que era do Renascer. Aí Batera. Que é batera, ele tava na percussão, e eu peguei e fiquei na percussão junto com ele, né, fazendo uma segunda ali pra ele, e aí eu falei, nossa, que massa, e eu fumava cigarro na época, era vindo da juventude, fumava, aí eu peguei, a hora que tava todo mundo lá, eu fui de canto e Uma meio fumadinha escondido, pitada. e nisso chegou o Francioli, Nossa, França. aí eu fiquei muito envergonhado, aí eu cheguei e falei assim, pô, meu, perdão. Falei, não, foi assim, eu queria parar, eu não consigo. Aí ele falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Eu falei assim, olha, um abraço pra ele. Meu padrinho de casamento também, Francioli. Eu falei assim, olha, gente boa demais, um canal de Deus para muito jovem ali que foi ali na nossa comunidade. E aí ele falou assim, cara, você não precisa se envergonhar de nada. Na hora que Deus não quiser mais, ele vai tirar de você. Dudu, você falar pra mim como que eu parei de fumar, eu não sei. Eu sei que foi alguns dias logo após aquilo ali. Eu não lembro. Por quê, como, não lembro. De repente parei, foi diminuindo, parou, Deus tirou. E assim, foi indo, foi quando a gente começou a se entregar mais para Deus. E aí eu chegava em casa, meus amigos da rua, que a gente saía, fazer baderna, tudo, eles já estavam em casa esperando eu chegar do trabalho, porque eu trabalhava até as 22 horas, e aí eu chegava e eles já estavam lá. E aí no sábado eu trabalhava de manhã. E o grupo de oração era no sábado, né? E aí todo dia de semana era uma luta. Todo dia de semana eu chegava e o pessoal já tava lá. Aí eu falava pra minha mãe, o que eu faço? Porque eu não quero mais andar com ele. Só que eu chego em casa, eles estão no portão, né? Ali dentro, já, né? Minha casa sempre foi livre acesso, tava ali. A minha mãe falava assim pra mim assim, você não precisa ser inimigo de ninguém. Apenas fala a verdade, que você não, eles quiserem ficar ali, vai, mas que você estava indo para um compromisso com o pessoal da igreja, realmente sempre tinha, às vezes um terço na casa de um momento de oração na casa de outro, eles vão entender. E eu falo, pessoal, eu não vou ficar aqui que eu tenho um compromisso ali. Aí fui indo, aí começaram a falar, vai virar padre, e aquele negócio, e inclusive a gente quase fez um acompanhamento na época para ir para Toca de Assis, né? Tipo, e aí a gente começou lembra que tinha os franciscanos, que aí a gente ficava, eu quero também. Teve uns amigos nossos que foram, né? O Paulinho foi. O Lucão virou padre. O Lucão virou padre. O Lucão, a gente que chamou ele pra igreja, cara. Né? A mãe dele chegou um dia. Mora no meu condomínio. A mãe dele um dia chegou assim, a gente chamou ele pra igreja, ele foi, começou a ir, foi no seminário, saindo assim, parte do Lucão. Aí a mãe dele um dia chorando lá na comunidade, falou assim, eu queria ver, porque meu filho saiu chorando, cara. Ele virou padre, ele colocou na cabeça que ele quer ser padre, ele sumiu, perdi meu filho. Queria saber quem chamou ele pra ir pra igreja na época. Isso fui eu, não. Quase me tirei embaixo da mesa, assim, foi uma história bem bacana. Então, aí a gente se empolgava, assim, com aquela
parte legal de Deus, assim, né? No nosso coração, que aquele é o primeiro amor, né? Aquele primeiro amor de Deus. E eu falei assim, ó, eu não quero mais viver. Minha mãe falou, não precisa ser inimigo de ninguém. Simplesmente vai indo. Hoje, independente de qualquer coisa, eu posso andar onde for, eu passo, beleza, né? Cumprimento todo mundo. E as pessoas entenderam que a caminhada ia ser outra, né? Só que, assim, a gente às vezes vai indo, até você tem algumas consequências do passado, questão tipo de aprendizado, você, pelo fato de não ter uma estrutura, você não tem uma organização, né, meu? Então, demorou muito pra gente organizar. Eu não tive uma estrutura, assim, familiar bacana, mas eu pensei assim, quando eu tiver meus filhos, vai ser tudo diferente. Eu tenho 3, o Carlos, o Samuel e a Rafaela. Meu, eu dou minha vida por eles. Eu e a Tatiana, a gente se dedica por eles, né? A gente tenta fazer tudo diferente para eles. Mostrar o caminho que é o melhor, né? Fazer de tudo para que eles não passem 1%. Né? Não só questão de perrengue, assim, financeiro, mas de ter contato com o que a gente já teve, assim, de experiência ruim que eu já tive. Então, eu faço de tudo, assim, para estar sempre perto, sempre... Eu falo assim para eles, assim, quando eles dão uma pisada na bola, eu procuro não brigar, mas eu falo, pô, meu, sou seu amigo, cara. Se eu brigar com você, a gente chamar sua atenção, é a nossa amizade. Não pode ficar em xeque nossa amizade, nós é amigo, pô. Né? Aí, quando a mãe dele dá umas broncas nele, ele falou, vocês são um homem, cara, homem não pode ficar tomando bronca, não. Homem tem que ir lá e ser exemplo. Resolver, né? Você entendeu? Vai ficar tomando bronca aí, cara. Daí eu vou lá e falo, entro na cabeça deles assim, a gente tem que ser diferente. Lógico, tem que criança faz arte. Normal. Às vezes eles tomam umas broncas por causa de mim, que eu apronto Você mais que é do que pronto e eles, sai quieto, né? Mas assim, eu procuro dar uma estrutura que eu não tive. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu não vou ter um filho só, eu vou ter 2, por quê? Porque pensa no financeiro, não, mano. O que é, né? Você falou do que é, o que é um dia falou assim, ó. Nasceu a 4ª menina. Você vê, né? E ele falava assim, ele falou um dia assim, ó, Luzão, o arroz e feijão, Deus nunca vai deixar faltar. Não faltará o pão na casa Nunca. daquele que acredita no Senhor. Nunca. Graças a Deus. Já passamos uma perrengue lascada. Agora, depois de 17 anos de casado, que a gente comprou uma casa, mano. Tudo, nós passou em 17 casas de aluguel, irmão. Nossa. Passamos uma perrengue. Mas tudo foi permissão de Deus. Tudo foi permissão de Deus. Tudo no seu tempo certo. Tudo assim, ó, ei, Eduardo. Para eu poder me organizar minhas coisas hoje, para que meus filhos cresçam. Falo assim, ó, essa parte tudo errado, acabou em você aqui. Daqui para frente. Você muda a geração, Muda a né, geração. cara? Eu acho legal você falar isso. Eu e nós dois, mesmo nos conhecendo há 24 anos, viemos de realidade completamente diferente. Sim. Completamente diferente. Mesmo bairro, se a gente for pensar, mesmo bairro, mas realidade diferente. Sim. Minha mãe todo mundo conhece, né, na região. Porque... Você vê, a sua mãe dava aula no Olímpia. Minha mãe deu aula no Fernando de Barros e no Nara Manela. Sim, mas... No Olímpia, não. Mas depois ela dava aula... Mas na escola de cima, eu já era da escola lá de baixo. Porque separava até as escolas, né? Tinha gente que estudava lá. Fiz o 2º grau, primeiro ano, 2º, 3º. Eu nem cheguei, mano. Parei na 7ª série na época, terminei no... Eu nem fui, né? Não, nem sei como que era. Eu ia lá pra aprontar na saída do colégio. Eu terminei o estudo depois de velho... No supletivo. Nossa, era supletivo ainda, que hoje é o CBEJA, cara. Né? O EJA. Não, que CBEJA e EJA. Né? Você é do supletivo ainda. Não, foi de fazer provão. Sei. Você entendeu? Então, você vê como que é. Sua mãe já exigiu de você estudar. Tá? Isso. Minha mãe falava assim, ó. Você não quer mais estudar? Você vai ter que trabalhar, rapaz. Era melhor ter estudado, né? Era melhor ter estudado. Por quê? Mas graças a Deus, porque eu sabia o meu limite. Tipo, saía, fazer bagunça, fazer as armadas, mas
eu chegava aqui e falava assim, ó, até aqui eu vou, daqui Uhum. pra lá já foge da minha alçada. Graças a Deus, nunca tive problema nenhum, tanto que o meu trabalho hoje, que a gente não precisa falar, ele exige uma conduta Sim. certinha, mas a gente eu sempre coloquei limite, mais que convivi, porque eu não tive exemplos, mas eu sempre coloquei limite. Minha mãe falou assim, ó, se um dia você for preso fazendo uma coisa, você sai, mas eu fico lá, que eu vou matar você lá dentro, né? Então, eu tipo, Você sai no caixão, você né? sai, porque eu fico lá no seu lugar. Então, eu sempre tive esse cuidado, assim, Uhum. para poder fazer. Então, quando a gente começou a ir na igreja, aí você começa a encontrar as coisas. Foi quando eu conheci a Tatiane, né? A Uhum. Tati, e a gente namorou 3 anos, depois casou, faz 17 anos que a gente tá casado. Então, uma cota. Caramba, velho. E a gente casou tudo na mesma época, Tudo na mesma né? época. Você Mesma casou época. com a Ingrid e tal. Eu vai fazer 15 esse ano. 15 esse ano. 15. Né? Tudo na mesma época. A Flávia e O Flávio o Marcelo. Marcelo. O Marquinhos ali. o Marquinhos A ali. Vi, o Rafa. Tudo. O Keké. Nossa Senhora. Tudo na mesma Na época. mesma época. E tudo que nasceu praticamente do Jardim, né? Cara, eu que tô quebrando os E tudo Cara, que... é tudo do Jardim, velho. Tudo do Jardim. Podia colocar velho. Santo Antônio o nome do Jardim. Tudo do Jardim. Tudo mesmo grupo de oração, Tudo cara. mesmo grupo de Difícil alguém. oração. E o que veio de fora, nós trouxemos pra dentro. Tu veio de fora, tu é sempre pra dentro. Cara, que foi aquilo assim, ó, a virada de chave na minha vida. E assim foi indo, foi acontecendo as coisas. E a gente aprendeu aquele amor por Deus. Uhum. O amor que eu conhecia, sabia das coisas de Deus, mas aquele amor assim, ó, pum, foi ali. Aquele que arrebata mesmo, né? Aquele amor Aquele que que cata a gente. E você lembra de uma palavra, a gente sempre lê, não sei se você vai lembrar de a gente falar isso aí, que se eu não me engano, salvo engano, você já até pregou sobre isso. Vixe. Posso estar enganado, se era você ou outra pessoa, que fala em Apocalipse, fala assim, que do primeiro amor, fala assim, Não fui eu. foi outra pessoa que fala assim, vejo que você é perseverante, que você ama, que você faz isso, mas uma coisa eu tenho contra ti, que esqueceste do seu primeiro amor, né? Muitas vezes o dia a dia faz a gente esquecer daquele primeiro amor. Lembra aquela vez que você ia lá e ficava na frente do Santíssimo, né? Que o Padre Roberto fala assim, Jesus, o amor, aquela conexão, que a gente saía de lá, ia na casa de oração, ficava... Lembra, cara? Na Cara, Duque. top demais. Aí você ficava assim, o amado ali, ó. Sou Sei, do amado. meu amado. Maravilha. E aí, muitas vezes, o dia a dia vai tirando isso, né? E aí, porque Deus, o Eugênio Jorge fala assim, desperta, povo meu, né? Para o louvor e a adoração, desperta, pois eu sou teu Deus, um Deus apaixonado. Deus é apaixonado. E Ele quer a gente todo o tempo falando, eu te amo, Jesus, eu tô aqui. Muitas vezes, tempo a tempo, a gente acaba perdendo essa aproximação, mas a gente sabe que o amor tá aqui no coração. A gente ama Deus ao mesmo tempo, mas só que Deus, ele, lá em Apocalipse, ele fala que a gente esqueceu o primeiro amor. Ele quer que a gente viva aquilo lá, aquela loucura de amor que você fala, tô aqui, de ir no monte, orar, sair, entrar na trilha e, né? Caramba. Ó, e falando isso aqui, não foi nada combinado. É assim, algo que fluiu do coração, pra você ver se a nossa alma tem sede da vontade de Deus, né, meu? É profundo. E você ir lá e falar, pô, mano. Cara, você falando isso me lembra de quando... Cara, se são 24 anos de amizade, eu tenho 39, vou fazer 39. Não, você era meninão, pô. Não, a gente conhece desde meus 15 anos. 15 Meus anos. 15 anos foi quando eu conheci a Ingrid na igreja. Sim. E eu lembro do que a gente falava, lembra, Du? A gente falava que a gente queria levar a palavra de Deus a qualquer custo. Sim. Né? Verdade. Um bando de adolescente, cara, imaturo pra caramba. Maluco. Eu era um pouquinho mais velho que você. Você era você tinha 15 para 16. Isso. 15 para 16. Eu tinha... Eu sou 4 anos, 19. Você é de 80 aí? 83. De 83, Você é um ano mais velho que meu irmão. Um ano mais velho que meu irmão. Aí a gente, cara, acabou se identificando e era o nosso desejo, né? Levar a palavra de Deus.
E quando eu convidei o Du pra vir aqui, a gente se encontrou várias vezes, a gente ainda mora no mesmo bairro, né, na mesma região ali. Sim. E a gente queria falar do que vocês estão vendo aqui, ó. A gente queria falar da medalha, e a gente vai acabar falando da faixa preta, do que o esporte fez na vida do Du. Mas eu acho que é inevitável a gente não falar do que Deus fez na nossa vida. Sim. Porque a gente tá falando vamos arredondar, de 20 anos de amizade, de 20 anos de caminhada, que nesse tempo a gente deu uma pisada fora, vamos falar assim. Nada fora. Fugimos desse primeiro amor. E quando eu vejo você falando, eu venho me emocionando quando você está falando, porque eu lembro do que a gente escolheu para nossa vida. Sim. E talvez seja o que algumas pessoas que estão vendo o podcast Café com o Granada agora esteja passando, cara. Eles esqueceram daquilo que eles foram chamados. Esqueceram daquele primeiro amor. Esqueceram daquilo que movimenta. Esqueceram da esperança que fizeram eles começarem a se movimentar. Porque a vida é difícil. Porque Da confiança que Deus colocou na gente. Isso. E, cara, o maior desejo que eu tenho na minha vida é que as pessoas possam viver esse amor. Eu não imaginei que a gente chegaria nesse assunto, e a gente já começou com ele. Imaginei que a gente falaria de Deus, óbvio. Mas talvez seja o que você esteja precisando. Viva o primeiro amor, volte para o primeiro amor. Sabe quando você entra na igreja e se impressiona? Você olha e fala, meu Deus, eu pensava que aqui só tinha gente careta. Eu pensava que aqui só tinha pessoas quadradinhas, mas não, a igreja não é quadrada. A igreja é um lugar onde é o seu lugar, é onde é o meu lugar, onde é o lugar do Du. Cara, você olha pra gente, tatuagem. Parece um gibi. Deus, ele quer o seu coração. Sim. Ele quer aquilo que você tem de melhor. E aí eu lembro quando o anjo Gabriel anunciou a Maria e ela fala, faça em mim, segundo a tua palavra. Eis a serva do Senhor. Você precisa só falar isso, eis o servo do Senhor. Eu me entrego a ti. Eu conheci a minha esposa ajoelhado na igreja diante do Santíssimo Sacramento. Foi a primeira vez que eu vi a Ingrid. A primeira vez que fui no Jardim. Fui com o Wagner, lembra o Wagner? Lembro, Wagner jogava. Wagner Lovo. Isso. Wagner. E aí eu fui, e eu ajoelhei, e eu olhei pro Santíssimo, mas algo me mexia, e aí não tinha esse conhecimento tão forte, mesmo sendo da igreja, eu olhei e vi minha esposa. Nem sabia que seria, né? Mas hoje é. E aí Deus tocou meu coração, foi um tempo para eu chegar nela, e hoje nós estamos casados, temos uma filha linda. E tudo isso porque Deus me pegou. Porque eu tenho certeza, talvez eu não teria entrado pro mundo do crime. Mas eu teria vivido um monte de coisa que a vida oferece. Não é só o crime que leva pro inferno. Exato. Não é só o crime. E a gente pode até falar que é crime, é um crime de outra forma, né? Assim, Faço por conta do crime, por conta da sociedade. Uhum. O Brasil, o índice de criminalidade hoje é por conta do problema social. Sim, então, sim. onde que, se você está na comunidade, não que a comunidade, a favela tem criminoso, não. Exatamente. É por conta da situação social que vai tirando condições das pessoas, e aí, igual o Naldinho fala, né? A única saída que muitas vezes a pessoa que não tem uma estrutura familiar, não tem uma estrutura social, busca o mundo do crime, e acaba se perdendo, né? Tipo, porque, como diz, muitas vezes lá na favela, lá na comunidade, não tem nenhum empresário para ele se espelhar, não tem uma pessoa assim para ele se espelhar, mas tem ali o cara que, não, que assim é mais fácil. Uhum. Mas é uma forma que não agrada a Deus, uma forma que não é certo judicialmente, mas é por conta de questão de estrutura familiar, social e espiritual. E muitas vezes a gente fazia trabalho de levar a palavra de Deus, né? Uhum. Que é muito importante. E muitas pessoas são alcançadas pela graça, né? Mas como que elas são alcançadas? Mas através de testemunho, né? Igual a gente falava, lembra que falava assim que na igreja, lá no grupo de oração, é um pesca e pague, mano. Uhum. A igreja é um pesca e pague. A pessoa que chega lá, a gente já sabe que ele tá vindo buscar. Uhum.
Mas Deus quer onde? Você sai em missão, lá na rua, e lá onde você estiver, falar, falou, meu, Deus é bom demais, irmão, né? É para essas pessoas, Cara, né? isso que o Du tá falando, eu lembro que muito era da nossa adolescência, da nossa juventude maluca, né? Que a gente saía gritando, fazia umas coisas na rua que, A meu campanha Deus. do alimento. Então, mas aí, você lembra que a gente tinha um bando de criança em campanha de alimento, batendo palma, fazendo um fervo. E é sobre isso, é sobre a gente demonstrar esse amor. Porque A gente tá trabalhando para alguém, quem? Jesus. isso, porque, cara, é muito difícil as pessoas olharem pra um cara forte, pra um cara que luta, pra um cara que bagunça, né, que brinca, que tem todo doidão, né, vamos pensar assim, Sim. e olhar pra um cara, às vezes tem um podcast que é um podcast que não necessariamente eu falo só de Deus aqui, né? Eu Sim. trago empresários, enfim, mas sempre Deus está no assunto. O Dario que filma aqui é prova disso. Até aqueles que a gente acredita que não vai falar sobre Deus aqui, ele acaba falando sobre Deus. Mas é sobre levar essa palavra, é sobre levar esse amor. Acho que Deus, quando ele pegou você para colocar você no jiu-jitsu, cara, e o jiu-jitsu no nosso bairro, que eu moro lá ainda, onde a gente tem bastante gente de periferia. O nosso Sim, bairro, por mais que não seja aquilo que as pessoas falam que ele é um bairro que nós temos bastante periferia. É o maior bairro da cidade. Sim. É o maior conjunto da cidade. Nós moramos nos 5 conjuntos. É o maior conjunto da cidade. Deve ter o quê? 250 mil pessoas só lá. Só lá. E ali você, dentro da sua academia lá, você tem o cara que tem condição de pagar rindo, o cara que não tem condição nem de pagar, tem o cara que tá lá e você sabe que se você der uma vacilada, ele vai pra coisa errada, que você tem que ser o mentor, o pai, o amigo, o cara que dá bronca, o cara que chora junto. Então, quando Deus nos coloca cada um na tua missão, cada um no teu lugar, talvez esse aqui seja o meu lugar mesmo, o lugar onde eu deveria estar. Eu gosto de comunicar, sempre meio parecido, né, Du? Sempre gostei de... é comunicativo, né? Sempre gostei de me comunicar, então talvez seja aqui para eu poder dar oportunidade pro Du, que é meu irmão, vir falar de Deus, e ele lá no jiu-jitsu, cara, na hora que você tá enforcando a pessoa, poder às vezes pensar e falar, mostrar que a luta é um lugar, um canal de Deus. E aí eu vou fazer a pergunta, onde que o jiu-jitsu entrou, Du? Eu sou amigo de todos os meus adversários. Eu arrebento eles. Nós saímos na porrada dentro das 4 linhas, guerra, mas nós somos muito amigos. Nem que eu arranque a cabeça dele lá na hora, depois eu encaixo. Tipo, agora, no final do ano, teve o último campeonato que eu lutei no final do ano, que foi a Copa Londrina, bem legal. E aí eu fui campeão, peso absoluto, né? Tem as categorias de peso, né? Fui campeão no peso e no absoluto, que é todos os faixa preta, todos os pesos junto. Só na porrada fui campeão. E aí o mesmo cara que eu fiz a final do peso, eu fiz a final do absoluto. Eu tinha ganhado a final do peso dele, né? A final do absoluto, falei, ei, meu, nós vai lutar ou não vai fechar? Ele falou, vamos lutar. Daí eu falei, putz, lutar com meu amigo, mas só que a gente tem que... Aí vale uma grana na premiação. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, então. Independente de quem ganhar ou perder, um livra a inscrição do outro. Daí, tipo, o valor lá, duzentão. Daí deu certo, eu ganhei. Porque daí, tipo, acabou, aí lutou, daí falou, seu cachorro, você pegou meu braço, não sei o que, ô louco, você não foi. Não, por que você não deu aquele Uchimata? Que ele é judoca, né? Daí eu tinha feito uma queda que é um Uchimata, né? Numa luta anterior. Ele falou, por que você não fez aquilo lá em mim? Eu falei assim, você acha que eu sou bobo? Vou jogar por baixo, você vai ganhar de mim. Então, a gente é muito amigo, mas dentro das 4 linhas é guerra. E aí, falando de como que o jiu-jitsu surgiu na minha vida. Eu tenho meu cunhado, Carlinho. Carlinho. Esse cara aí foi um Carlinho, um beijo, Carlinho. Te amo. Um beijo. Ele foi um grande mentor pra mim, assim, ó. Ele é o meu padrinho no jiu-jitsu. Carlinho tem uns 50 anos já? Não tem, mas tá beirando. Ele tá com uns 48 para 49, ele é o homem meio século. Né? E aí, o Carlinho, eu lembro que ele treinava com o Fabiano, né? E aí eu namorava a Tati nessa época. E eles ficavam lá, era lá no final da Saúl, que a gente tinha uma academia lá. E aí o pessoal ficava tudo lá na beira do tatame, treinando, e eu ia lá, daí entra aí. Eu falei, meu, vou nada, morrendo de vergonha. E eu sempre fui ativo, assim, porque eu, igual a gente falou, criado na rua, então
brigava, tacava pedrada, vixe, nós era terrível, era Do moleque, Bibi? hã? O Bibi? Vixe, corria dos outros, Bibi. vixe, nós aprontava mesmo, então eu sempre fui bem ativo, e aí tem aquele orgulho, falei, vou perder, Uhum. né, então por isso que eu falo assim, a gente aprendeu, ó, vai brigar na rua, na época, se Se apanhar na perdesse, rua, apanha em casa. então se perdesse na porrada era pedrada, paulado, né, não podia sair perdendo. Derrotado. E aí eu falei assim, meu, vou entrar lá, os caras vão me bater aqui no tatame, porque eles têm técnica. Uhum. E aí, o que eu vou falar pro irmão da minha namorada aqui e tal? Ah, eu vou não, devo ficar com vergonha, eu vou não, o Carlinhos treinando. Aí aconteceu, daí o Carlinhos, ele tinha ido pra Europa. Uhum. Eu falei, meu, o Carlinhos, ele sempre chamando pra lutar. Eu falei, meu. Aí o Carlinhos foi. Eu sei que ele ia voltar. Eu falei, meu, eu vou entrar no jiu-jitsu. Que aí quando o Carlinhos voltar, ele vai ter orgulho de mim. Que ele não fala que é meu cunhado, ele é mais que o irmão pra mim. Tem hora que ele é irmão da Tatiana, Mas da bater minha no Carlinhos não esposa. é difícil, né, Dizão? Do seu tamanho pro Não, tamanho fala dele, isso né? não. Desculpa, Carlinhos, Ah, mas não dá, né? Pelo amor de Mas Deus. o Carlinho, esse cara, ele é demais. fora da ele é curva. foda. E aí, ele é irmão da minha esposa, da Tati. Uhum. Carlinhos Na hora fora que da ele liga, ou eu ligo pra ele, ou ele liga pra mim, a gente fica ali 20, 30 minutos no telefone, falando eu e ele, a Tati aqui do lado, e daí falou, Carlinhos, falou, que ele mora em outra cidade hoje. E aí o Carlinhos veio, foi lá e eu comecei a treinar. E quando ele veio da Europa de volta pro Brasil, eu tava treinando. Ele, pô, que legal, até tem uma foto lá minha com ele, assim, ó, eu tô com um kimono vermelho. Imagina eu, careca, sem barba, de kimono vermelho. Ele tá assim, aí eu, eu treinando. E aí a gente sempre treinou. Eu e o Carlinhos, nós, desde que a gente treina junto, nós nunca paramos de treinar. Ele continua treinando também ainda Ele lá. continua, tem a unidade lá. A gente treinou. A unidade sua lá. É da Checkmate, nós somos uma Uhum. franquia que tem no mundo Ele inteiro. é professor também? Ele tem a mesma graduação que eu, faixa preta, 3º grau. Que massa! Nós nunca paramos de treinar. Você não vai passando soco ele não, hein? Nós nunca paramos de treinar, cara. Isso é 20 anos aí. Caramba, que massa. Nós nunca paramos de treinar. E aí, eu treinei, e eu sempre que ia competir, o Carlinhos sempre me incentivando. Ele Uhum. sempre esteve ali do meu lado, assim, ó. Lógico, minha esposa, minha família sempre. Mas assim, questão de. Falando do jiu-jitsu ali, ele foi meu head coach. Uhum. Ele sempre ali do meu lado, aqui, ó. Desde a faixa branca, faixa azul. Tinha hora assim que eu tinha. Dava bastante náusea, vomitava, porque não tinha controle de respiração emocional. Aí ia lá e eu no banheiro, vai lá, cara. Teve uma final que eu fui, eu tava lá, eu ponto assim, ó, eu vomitando, banheiro, o cara, várias outras, Eduardo Borges, fazer a final, vamos. Campeonato interno, eu não tô aguentando, cara, vamos. O cara me pegou pelo bar, vamos, você consegue. Eu fui assim, ó, chegou lá, lutei, campeão. O cara, ele vibrava mais do que eu pela minha vitória, cara. Então, esse é difícil você ter pessoa assim. Por isso que ele significa muito, né? Ele ficava mais feliz comigo, como se ele estivesse lutando. Quanto tempo, né? Não pode falar, fica à vontade. Ele ficava mais feliz da minha vitória do que era como se ele estivesse lutando. Então, isso aí, para mim, foi algo assim que fez um diferencial bastante, muito grande. E aí eu sempre competindo, sempre lutando. E nós treinando, e eu sou. Até que a gente pegou a faixa preta junto. Vocês pegaram na mesma época? Mesma época, 2016 a gente pegou faixa preta. Somos faixa preta, formado da HJJT. Que é do Horse. Sou faixa preta do Horse. Um abraço aí pro Horse, não sei se ele tá vendo. Horse, vamos gravar com a gente aqui também, Horse. Falar se o Du é tudo isso mesmo. Não, sou nada, mas é uma lenda, um exemplo de cara. Mas assim, a gente... Os caras do Gil conhecem todo mundo. O Horse, o Mico. Eu sou faixa preta do Horse, pô. O Mico Muniz você conhece também, o Mico do Ana Mais Saúde. O Mico, meu brother também. Lutei com o Mico, duro pra caramba, você é louco, o bicho é muito forte, cara super carismático, empresário que de enfermeiro, deu a volta por cima, hoje tem um empresário muito conceituado aí na cidade, cara super do bem. Então,
o Black foi meu professor, o Black, o Black. Horst, nós era tudo da mesma equipe, né? E eu sou muito grato às minhas origens, tenho muito orgulho. E aí o mundo é de oportunidades e também de desafios. A gente recebeu um novo desafio na época. Eu e o Carlinhos fomos para a Checkmate, onde que a nossa equipe hoje já faz 9 anos, faz esse ano que a gente é da Checkmate. É uma equipe que tem no mundo inteiro. Checkmate é mundial também. Mundial, tem mais de 300 unidades no mundo inteiro, onde a sede é nos Estados Unidos, fundado pelo Léo Vieira, Ricardo Brasileiro. Vieira, isso, brasileiro, uma história fenomenal, assim, deles, que veio da comunidade também. O pai dele limpava a academia para ir em troca da mensalidade deles, né? Legal. Limpava a academia deles, daí o pai dele, você já sabe limpar, agora vocês limpam. E eles treinando. O Léozinho foi campeão de várias coisas. E só que quando ele formou a Checkmate, ele é o fundador e o cofundador é o meu mestre, meu professor hoje, que é o Sebastian Lari, um cara multicampeão também. Ele é o responsável pela Checkmate no Brasil, meu paizão, que acredita em mim, onde eu tô, ele vem aqui na academia. E a gente foi fazendo a nossa história, né? Eu sempre dei aula desde a faixa roxa, eu tive a oportunidade de dar aula, né? Então isso aí, desde 2013 eu dou aula, Caramba. desde 2013 eu dou aula. Então eu vou lá e quem ensina aprende 2 vezes. Exatamente. E a gente sempre assim. Então, enquanto o aluno vai lá e faz 2, 3 vezes, você vai lá e faz 8. Para 10, mostrar, ficar pra mostrando. Então, vai aham. indo, vai indo. E eu sou muito curioso, eu estudo muito. Eu estudo tudo que eu faço, graças a Deus, eu procuro me dedicar bastante. E eu estudo muito jiu-jitsu, eu estudo quem que é o cara do momento. Você fala pra mim, quem que é o faixa preta Quem que é o cara do momento? do momento, na minha opinião? Cara, eu falo pra você que é o Tainan, que a gente fala assim, questão do faixa preta adulto, né? Aham. Tem os Master, tudo, mas a gente fala assim, faixa preta adulto, que é onde que é os títulos maior, de maior Expressivo, né? reconhecimento, isso, igual é o Tainan Dalpra. Tem o Mika, tem outros caras, mas eu falo assim, é o Tainan. É o Tainan e o Eric Muniz, né? São os dois, assim, Os mais fortes do eles Brasil não são hoje. da minha equipe, mas eles são brasileiros, mas no cenário mundial, Então né? mundial. E tem o Jessen Gomes, que é o Nenego, que é da nossa equipe. Tá esses 3 aí, que ele é do Cantagalo, lá eu já treinei na academia dele quando eu fui lá no Rio de Janeiro, já lutei várias vezes no Rio de Janeiro, e aí a academia fica ali em Copacabana, do lado do Cantagalo. Eles são da comunidade, meu. Os moleques treinavam lá. Da favela, saiu, virou campeão mundial, treinando e lutando nos Estados Unidos. Então, o jiu-jitsu, ele te dá oportunidade. E aí eu fui indo, treinando, lutando, sempre competindo. E aí eu conquistei alguns títulos na faixa preta de expressão, sim. Eu fui campeão paranaense 2 vezes, né? 2 vezes campeão paranaense e fui vice-campeão sul-brasileiro há um tempo atrás. Fui campeão dos campeonatos da SBJJ e BJJF, Open Curitiba Summer, Curitiba Sprint, fui campeão com kimono, sem kimono, né? E além dos regionais, regional aqui, a gente sempre lutou. Eu falo que eu fechei a temporada no Sul Brasileiro, que eu comecei o ano passado, e em janeiro, não lutei em janeiro, lutei de fevereiro, então eu vou falar que eu fechei em janeiro, né? E aí, que foi o último campeonato que eu lutei da temporada, de janeiro, do fevereiro do ano passado, encerrando, eu vou começar uma nova temporada agora. E eu fiz 38 lutas. Fiz vários campeonatos, porque cada campeonato, tem campeonato que você vai, você faz 2 lutas, tem campeonato que você vai, faz 3 lutas. Eu fiz 38 lutas no total. Tá louco. Eu ganhei 36. Caramba, Du. Eu lutei 38 vezes nessa temporada. Graças a Deus. Não é tu que tá todo travado. Eu machuquei meu cervical esses tempos. Mas e aí eu lutei, fiz 38 lutas e ganhei 36. Caramba. Eu perdi uma no brasileiro e uma numa chave. Vamos colocar sem história triste. Perdeu, bateu, perdeu, né? Mas daí onde machucou meu joelho não consegui mais. O cara entrou encaixou uma chave de pé
Na minha opinião, acho que tinha que ter parado a luta, porque foi fora da área de luta, mas deixei Aí o juiz encaixar, não já era. Não parou, já era. aí a culpa não é do juiz. Sem história triste, né? O Vamos problema arrumar seu pra que outra. deixou encaixar, né? Aí eu falei, não, velho. Aí fui e deu certo. Aí a gente Tá, venceu 38. e explica pra mim, por curiosidade da luta agora. Eu venho do karatê, não cheguei a ser faixa preta, Certo. meu pai é faixa preta de karatê. Um dos arrependimentos que eu tenho, deveria ter continuado, mas Todo mundo tinha que entrar na mas eu arte parei pra jogar futebol na época, né? Fui pra categoria de base e tal, enfim. Tem algumas coisas que pode e não pode, conforme as faixas no jiu-jitsu. Sim, tem Você as falou aí regras. dessa chave, provavelmente essa chave foi uma chave de tornozelo, né? Que pegou o joelho, né? Chave de pé. Que pega o joelho, né? Isso, que pega o joelho. É que agora o faixa preta, botinha reta, chave de pé reta. Uhum. Você não pode cruzar o seu pé de dentro para fora, mas você pode, faixa preta, master, marrom e master, marrom e preta, master, pode girar para dentro. Agora pode. Uhum. E só que se tiver fora da área de luta, o golpe tem que. Encaixou o golpe fora da área de luta. O golpe de finalização encaixado fora da área de luta, o árbitro tem que parar a luta, reiniciar a luta em pé, dando 2 pontos para quem estava atacando. Pra quem tava... Isso, porque não tem como você voltar Na pro chave. meio com golpe de finalização encaixado. Então ela tem que ser interrompida, E dá ponto pro volta e dá cara. 2 pontos pro cara. É só que igual o cara pegou e encaixou um golpe, e na época que essa chave só podia girar para fora. E aí recentemente ela foi permitido girar para dentro. E a gente tem que ficar muito atento, porque Vai quando machucar, você luta, se você tem vacilar. que jogar com a regra embaixo do braço. Porque com a regra embaixo do braço, você sabe quando você tá ganhando, quando você tá perdendo, quando o cara errou, quando ele faz um golpe. Então, na legal. luta, não é só fazer força. Não, é muito inteligente, muita estratégia. Muita estratégia. Isso aqui, ó, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é pura estratégia. Então me explica, porque assim, vamos lá. Pô, sou da luta, eu vou perguntar como leigo. Sim. Como leigo mesmo, como se não fosse da luta também. O jiu-jitsu não é só agarrar. Porque isso é o que você escuta às vezes como Sim. professor. Mas, pô, agarrar, beleza. O Igual que, falar assim, que é vou o ficar, tem aquele preconceito, Isso. né? Vou ficar agarrando o homem. Não, aí, meu sei problema quê. não é agarrar o homem lá Não, na mas luta. mas O problema é muita que tem uns gente caras que precisam tomar banho, né? E lavar o kimono. O kimono pode mas lavar ou é O que proibido? eu devo fazer antes de ir pro treino? Então, o que eu preciso tomar antes do treino? Aí, é pré-treino? É banho? O que eu vou fazer com o meu kimono? Você Lavar. ensina pros caras isso, Sim, porque tem uns que caras que não lavar. faz, né? Meu, higiene, kimono Eu não entendi. limpo. Porque é foda, né? Kimono limpo. Isso aí. Tomar banho, claro, posição antitranspirante. Unha cortada, velho. Senão arrebenta o cara, né? Meu, machucado E se de machucar, unha, né? o cara pode se machucar. E machucado de unha, ele é mais perigoso Ele do que infecciona, qualquer. Você cortar aqui com. Passei aqui no ferrinho aqui, cortei, beleza. Agora, machucado de unha infecciona, ele deixa cicatriz. Aham. Pegar no rosto assim, ó, ele deixa cicatriz, porque ele infecciona. Então, aquela higiene tem que ter. É igual a academia. Nós temos nosso CT lá, a academia, tipo, tem uma funcionária que fica ali só para limpar a academia, mano. Tem que ter higienização do tatame. Porque transpira para Isso. ter bactéria, essas coisas numa lesão. Mas, beleza. E aí, voltando para a pergunta. do agarrar. Como que é o Gil? Porque assim, Quando a gente vai agarrar... ele derivou do judô, dá uma explicada para nós aí tudo. Respondendo essa pergunta do agarrar. Não é só agarrar. Tem todas as técnicas, né? Quando a gente agarra alguém, é o grappling, né? Grappling é a luta agarrada. Quando a gente agarra alguém, a gente não quer fazer carinho, a gente quer fazer 2 coisas só. Ou quebrar alguma parte do corpo da pessoa, ou desmaiar ela, se ela não desistir. Isso é qualquer luta de contato, de agarrar, é isso. Você vai lá, deu um armlock, uma chave de braço. Se a pessoa não bater, você vai arrancar o braço o que vai acontecer? Você vai puxando e a consequência de você puxar ela não bater é quebrar. Se você pega, dá um mata-leão, estrangulamento. Se o cara não bater, ele vai dormir. Se não bater, vai dormir. Então você tem que fazer. Qual que é a ideia? Entrar para pegar. Quem que decide? O jiu-jitsu é muito inteligente, porque quem decide se vai se machucar não é você quando tá me atacando. Sou eu quando tô me defendendo. Porque eu conheço o meu limite. Se você puxou meu braço e eu bati, você vai soltar. Entendeu? Se você pegou um estrangulamento e eu fui lá e eu vi que é o meu limite, eu vou bater só e soltar. Se você continuar pegando,
mesmo depois que eu bater, na maldade, você não é um cara que tem que estar dentro do tatame, você é um cara maldoso. Você entende? O tatame ele já te dá tatame essa não permite condição a de maldade, né? Não. Se for, o professor tem que ir lá e resolver isso ali na hora. Entendeu? Tanto que numa competição já fica um árbitro ali, o cara bateu, ou às vezes esticou o árbitro, ele tem Percebe, né? autonomia de ir lá Parar e. a luta. Tem cara que fica bravo, eu não ia bater, não sei o que, o árbitro, para preservar o atleta. Você Uhum. entendeu? Porque tem cara que é orgulhoso, o cara tá quebrando ali, mas não bate. Tá maluco. Aí, entendeu? Então tem os limites. O jiu-jitsu, assim, para resumir, Jigoro Kano, o nosso, né, um cara assim, o nosso mentor, ele foi, ele é do judô, ele foi professor do Mitsuyo Maeda, Conde Koma. O Conde Koma, ele foi multicampeão, né, um cara assim que foi muito forte assim, lutando, e ele lutou em vários países, foi campeão, desafiando pessoas de outras modalidades, e ele veio para o Brasil e veio em Belém do Pará, onde que ele veio lutar, desafiar algumas pessoas. E ele conheceu o pai de Hélio Gracie, Carlos Gracie, e fez uma amizade com ele. E por um favor que ele fez pro algum tipo de recepção assim que os pais de Hélio Gracie fez para ele, eles foram lá e ele, em troca disso, ensinou os filhos dele a lutar. Então, o Conde Koma, o Mitsuyo Maeda, ensinou, e aí Hélio Gracie ficava vendo os irmãos treinar, daí tal, daí o Hélio Gracie também teve a oportunidade de ir e conta a história, assim, Dudu, que o Hélio era o mais fraquinho de todos, né? Mais fraquinho. E aí os irmãos dele davam aula e ele ficava assim, só olhando, assim. Ele não entrava no ringue, no tatame lá. Aí um dia chegou um cara assim, falou assim, eu quero fazer aula. Aí o Hélio falou assim, não, pode deixar que eu te dou aula. Ele nunca tinha entrado, só que ele via os irmãos dele dando aula. Aí ele entrou no tatame, aí os irmãos dele falou, o que você está fazendo? Ele falou, não, estou ensinando aqui, mas você não treina? Ele falou, não, mas só de observar ele aprendeu tudo. Caramba. E foi. E o Hélio era, tipo, ele não tinha recurso de força. Tipo Carlinho. Magrinho. Ó, Carlinho, e aí ele não tinha força, não tinha essas coisas, e ele foi pro mundo desafiando pessoas mais fortes que ele para mostrar. E foi quando surgiu o jiu-jitsu. E o Mitsuyo Maeda, ele trouxe o jiu-jitsu. E aí virou o jiu-jitsu brasileiro, que foi onde que tem alavancas, estrangulamentos, torções, que foi aprimorando e virou jiu-jitsu. Onde que... Jiu-jitsu é brasileiro. O jiu-jitsu brasileiro. E aí, a origem dele vem de lá. E aí, foi quando viram que o negócio estava ficando legal, aí fizeram uma federação, colocou como um esporte, que foi fundado por Carlos Gracie, a CBJJ, que é a federação, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, e BJJF, que é International Brazilian Federation, Jiu-Jitsu Federation, né, que é a Confederação Internacional. E aí, nisso, foi saindo várias equipes, que daí você vai vendo na árvore genealógica do jiu-jitsu, onde que Hélio Gracie ensinou esse, que 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 ensinou esse. Então, quando tem esse monte de equipe, graças a Deus. Então, quando a gente perde um aluno, a gente tem que, não é questão de perder, tem que ver tudo esse negócio, né? Antigamente, o cara saía de uma equipe, ele era o creonte. Né? Você é um creonte, que você vai treinar em outro lugar. Daí você vai vendo, aprendendo com o dia a dia. Hoje, você aprende assim, somos prestadores de serviço. Sim. Sou um prestador de serviço. Sou um professor, sou um prestador de serviço. Você chega lá na academia e me contrata, faz a sua matrícula, me contrata para te dar aula, certo? Então, é uma prestação de serviço. Você vai lá e a gente vai ensinar jiu-jitsu para você. Dentro desse período, existe uma fidelidade que a arte marcial exige, que é a sua postura, seu respeito. Você pertence àquela equipe, né? Eu acho que eu estava falando longe do microfone aqui. Não, mas você fala alto, você vai. Tá bem. Tá ok, né, Dario? E você pertence àquela equipe. Quando você vem, você pertence àquela equipe.
Então, é um pertencimento, né? Que a arte marcial vai. Ninguém cria manda em isso, ninguém, né? mas é a sua cultura, mano. Normal. Você entendeu? É automático, eu pertenço, eu defendo esse time. Então, quando você tá ali, você vai fazer uma visita em outra academia, da hora. A gente, igual eu falei, você tem que ser amigo de todo mundo. É. Mas, ô, professor, não é questão eu posso ir. Uhum. Professor, tudo bem, eu quero ir lá fazer uma visita. Às vezes tem alguma situação ali que Um amigo precisa meu que treina resolver. lá, caramba. É. Né? Às vezes eu, Sim, ô, Du, eu vou é. na outra ali, sei lá, não Mas sei os é nomes. legal você, Uhum. tipo, Avisar, sair, né? avisar e comunicar. E quando o cara sai, o que acontece? Antigamente era, o Creonte, não vai ter... O problema é você sair, você tem que ser grato nas coisas, né? Uhum. Me lembro, a gente falou assim, a gente tem que ser grato, pô. Então, o cara saiu, beleza, ele prestou serviço até aqui, independente da faixa. O que a gente tem que fazer? Ó, você tá saindo, aconteceu alguma coisa, só me fala o que aconteceu para que eu não Cometa o mesmo erro. cometa o mesmo erro para acontecer com outras pessoas, porque é uma prestação de serviço. Uhum. Pronto. Então, todo mundo tem direito. Hoje eu acho que isso é legal você falar, você tem que entender que você é um profissional. Sim. Acabou. É, Você recebe com isso. Ponto. você é um Mas profissional. é legal, por exemplo, se eu... Ah, cara, eu não quero mais treinar na checkmate do Eduardo Eu Borges. tenho alunos que foi pro... Porque assim, cara, não quero, ou mudei, por exemplo, cara. Logística. A sua academia é nos 5 conjuntos. Pô, mudei lá pra Zona Sul. Você acha que eu vou atravessar a cidade, cara? Sim. O que eu perguntei, uma checkmate próximo? Sim. Não tem. Então, ó, Du, eu vou treinar em outra academia aqui. Cara, valeu, obrigado, sou grato. Quando der, vou dar um treino contigo. Mas pra mim, não tem logística. Eu acho que Sim. você tem que ter a cabeça não só de professor, de beleza, mas de empresário. Muitas vezes eu até indico. De empresário. Ó, vai lá, tem o meu amigo, igual lá na Zona Sul. Falou, ó, tem o meu amigo Blindado lá. Uhum. Um abraço pro Blindado. Tem o amigo Ismael da 77. Tem várias pessoas que você pode indicar. Esse dia tem um menino que saiu, falou, meu, tô indo, vai morar na região da Maringá ali. Uhum. Putz, meu, e agora? Ó, tem meus amigos da Grace Barra ali, que é na região da Maringá, tem o Selvagem, que dá para ele treinar, tem o Bruno Allen, que é tudo na região. Então, você vai direcionando para as pessoas. Não treina comigo, mas treina. Não, é pensamento Tá. pequeno. A gente sabe que o jiu-jitsu mudou tua vida também. Além do primeiro Sim. amor de Deus, tá, o jiu-jitsu mudou tua vida. Como que é essa relação... Porque, Du, até agora você tá falando sou amigo de fulano, sou amigo de todos os meus adversários. E vamos lá, na luta não é bem assim. Dentro das 4 linhas é guerra. Não, beleza, nas 4 linhas é guerra. Mas na luta nós sabemos que existe uma rivalidade entre academias, no sentido de, mas eu não quero que você vai treinar lá. Você aparentemente não é isso. Cara, Mas a gente sabe que isso existe. existe por conta disso que eu acabei de falar para você. Por conta que as pessoas acham que se o cara deixou de treinar, ele é inimigo, ele Uhum. não pertence mais. Então, isso aí é algo assim que ficou no passado. Mas essa cultura de ter amizade é sua mesmo ou veio de outras pessoas e falou, putz, aqui é o caminho? O jiu-jitsu vem evoluindo bastante, Uhum. né? Então, hoje a gente tem um público muito grande que é criança, entendeu? Eu sou professor de criança. É massa, né? Pô, tem criança que começa a partir dos 3 anos de É idade. do ladinho de casa, E ainda aí, pra como é treinar que- minha filha, hein? Então, e como é que você vai ir lá e mostrar inimizade, guerra, enquanto você está ensinando o Amor, respeito, paz, o amor, é. paz, a receptividade. Porque isso sempre foi um negócio que me incomodou. Cara, eu vim do karatê, assim, karatê dos primórdios, velho. Uhum. O estilo que eu fiz, né? Meu pai é preto, é o Shotokan. E, cara, nunca foi pregado pra mim inimizade. Não. Mas existia, não tô falando que não foi pregado. Porque é uma contradição daquilo que a arte marcial ensina. Porque a arte marcial, você, enquanto 3º grau de jiu-jitsu, você tá lá pra ensinar que eu preciso obedecer meus pais, pensar na criança. Obedecer meus pais, ser um bom aluno, respeitar o meu coleguinha, meu amiguinho, e aí eu viro adulto e sou inimigo da academia vizinha. Não pode. Né? Então, como que a gente consegue instalar essa cultura e viver essa cultura? Você é faixa preta. Cara, não precisa dar nome, mas você tem um monte de faixa preta aí que é inimigo um do outro. Você sabe disso, você sabe quem são os inimigos aqui ainda, porque você vive esse meio. Tem que curar o coração. Mas nós sabemos o método correto, mas dentro do esporte, como que você vem quebrando essa cultura
de ensinar isso verdadeiramente. Gente, o esporte é disciplina, cara. Eu tenho que ir lá, eu tava vendo o vídeo que você ganhou lá o Campeonato Brasileiro. Cara, você arrancou a cabeça do cara lá com a lapela do kimono dele, que eu vi que você virou e tal, e puxa. Eu coloquei, rapaz, foi só sofrimento desse campeonato. Mas foi um estrangulamento. como terminar e falar, ô irmão, isso, pá, Valeu. e somos amigos. Somos amigos. Como fazer isso? Porque quando o esporte, principalmente quando o UFC ele cresceu muito, virou uma inimizade entre algumas pessoas, cara, que isso virou essa inimizade, é comercial e nas 4 linhas nós somos tudo amigo. Comercial, a maioria. Ou nós somos tudo amigo, nós fazemos isso porque eu e você precisamos ganhar dinheiro, precisamos crescer o volume das coisas. Vamos deixar cair o podcast, né? Mas é comercial muitas vezes, porque para vender luta, cara. Igual o UFC. Vender luta. Os caras querem. Isso dá dinheiro. Porque se fosse assim, depois da luta, os caras não se abraçavam, eles continuavam naquela guerra. Os caras acabou a luta, eles vão lá e abraçam, pode ver. Mas quando tem um desafio, tal, eu falo assim, nossa. Vou fazer um desafio pra você, quero ver você ganhar de mim. Daí o cara fala, quer ver bater, quer ver o cara. O cara vai lá e desafia o campeão, tal. Daí o campeão vai lá e fala assim, não, é isso aí mesmo. O cara vai lá e na hora da pesagem lá, vou pegar. Vai pegar. Aí o que vai acontecer? Vamos apostar naquele lá, vou apostar. Então, Você faz gerar dinheiro. Vai gerar dinheiro. Gerar é a mídia, tem muito cara rico por causa disso, cara. Tá, e como que é a luta, cara? Lutar com amigo. Porque vamos lá, velho. Você pode ser. Se eu fosse lutador de jiu-jitsu e vai nós dois pra final. É guerra, tio. Porque assim, não dá pra gente falar, não vamos disputar a final, porque isso é contra... Tem soltinho, se eu for... isso não é esporte. Se eu falar, não, nós somos amigos, não vamos... Ou nem luta, então. Então decide... Vai lá, passar, vamos fechar a final e pronto. Existe isso de fechar a final? Existe. Tá, mas só que o povo quer ver luta. Isso que eu ia falar, eu não tô sendo antidesportivo fechando a final só porque você é meu amigo? É opcional. Eu prefiro lutar. É isso que eu ia falar. Como que é? Porque, cara, eu sei que você... Igual tem vez que 2 alunos meus... Normalmente eu não falo aluno meu, eu falo aluno do time. Tem vez que 2 alunos do nosso time, várias vezes eles chegam na final junto. Porque daí na primeira luta não vai colocar, vamos supor que tem 8. Esse luta com esse luta com esse. Aí aqui tem um... Vai ganhando, né? Chaveamento diferente, ele vai colocar os 2 do mesmo lado da chave, coloca. Aí vai lá, quarta de final, semifinal, aí dá a final os 2. E nisso que esse aqui tá lutando com esse aqui de outra equipe, eu tô lá ajudando, aí depois esse aqui vai lá, aí chega os 2 na final. E aí? Aí fala assim, e aí? Eu falei, vocês vão lutar? Aí vocês... e o professor, o que você acha? Eu falei assim, se vocês for fechar, daí vocês for fechar, daí eu falo, o campeão então vai ser ele. O campeão vai ser ele. Por quê? Porque daí eu vou... Quem é mais graduado, quem tá mais à frente do título, daí quem tá com mais título, quem tá... Se for ranking, daí você vai lá e faz. A preferência é tipo do mais graduado. Ou, muitas vezes, eu deixo eles decidir. Agora, se for... Fala assim, não vai lutar. Então sai na porrada. Valeu, tchau, obrigado. Se eu fecho a luta, vamos lá. Se eu e você fechamos a luta, eu sou 3º grau e você é 2º grau. Tem que escolher um campeão. Normalmente eu deixo pra eles escolher. Não, mas ou vocês falam assim, escolhe. Pra eu entender. Se eu fechei a luta, não tem luta, tem que existir um campeão de qualquer forma. Tem que existir um campeão. Entendi. Aí o que eles fazem? Falam assim, se for no regional aqui, ele vai assim, vamos lá. Ele vai lá e fica, tira a foto de primeiro, aí depois ele só troca o primeiro lugar. Daí eles decidem quem fica com a medalha. Você entendeu? Entendi. Porque daí a medalha é o que vai contar ponto de classificação, então, não sei o quê. Isso. Aí quando os 2 vão lutar, os 2 da mesma equipe vão lutar. Se mate. Eu vou lá e falo assim, falou, eu dou as costas e saio. Eu só vou aqui, eu vou abraçar os 2. Ninguém, que daí, porque daí não tem como. Eu não tiro partido. Às vezes é meu filho que tá lá. Teu filho é que faixa já? O Carlos é verde e o Samuel é amarelo. O Carlos é o mais velho. O Carlos é mais velho. Eu sem experiência nenhuma. O Carlos tem quantos anos? O Carlos tem 14. Você acha que ele me bate? Meu, na difícil, técnica. Véio. Na técnica, tô falando. Se você colocar um kimono e for lá lutar com ele lá... você não segura ele, não. É mesmo? Mesmo eu sendo bem mais forte? Ele é muito flexível, Carlos, meu. Então você acha que pra eu ganhar dele numa dessa, eu teria que amassar ele na força? Não mesmo? Não vai dar. Ele é fudido assim mesmo? Ele é flexível, meu. Ele vai sentar no chão, vai pegar no seu kimono, você vai... E vai esperar eu me cansar. Ele aguenta a pancada. Mesmo? Você amassa ele, o joelho dele chega aqui na cabeça dele, aqui, ó.
Caramba. Embora que ele E você na hora- amassa, porque ele treina com você, né? Você deve Não, amassar ele pra caramba, né? Sim, mas no momento certo ele, plof, ele dá o bote. Ah, não, e depois que pega, não, aí, né, o encaixe não tem força, né? O É, Gracie já não- provou não tem isso, né? força. E aí eles deixam, eles mesmo, vai pra final. Ele fez bastante luta agora Pô, que no ano legal, passado cara. também. Ele, Samuel Então, é brabo. Agora eu quero entrar assim, 2 pontos que eu quero entrar. Eu gravei essa semana com um amigo meu que é duatleta, né? Campeão mundial de duatlon, cara, e quase nada de incentivo. Eu Uhum. gravei com o Sadraque. E o jiu-jitsu é a mesma coisa, velho. Não adianta falar que tem incentivo Sim. pra caramba, porque não tem. Ele tá muito visível, né? O UFC trouxe essa visibilidade também, eu acredito, né? Quando o UFC explodiu lá atrás. É porque vê que o jiu-jitsu é necessário. Né? Isso. O quão importante é o jiu-jitsu para a vida do ser humano, num geral. Aí você pode falar de todas as artes marciais que você quiser, mas o jiu-jitsu é aquilo que é a sua dominância. O quão o jiu-jitsu ele é importante para mudar a vida de uma pessoa. Aí você, cara, é contigo. Em tudo. O Em que ele tudo. serve para mim? O que ele serve? Ó, a gente ensina tudo e também a lutar. Lutar é a segunda parte, então, vamos pensar assim. Por quê? No tatame, onde que não tem classe social, não tem rico, não tem pobre, não tem Feio, não tem preto, bonito. não tem branco, não tem magro, não tem gordo, não tem fraco, não tem forte, não tem bonito, não tem feio. Não tem careca, não tem cabeludo, é todo mundo igual. Legal. Você olha assim, primeira coisa que você chega. E você aprende, primeira coisa é o respeito. Para você entrar numa área de tatame, você não pode chegar lá e entrando. Primeira coisa, você tem que... E não é, ô professor, posso entrar? Poxa, Eu sei. levanta a mão. A hora que você for autorizado, aí você entra. Vai cumprimentar, vai entrar no tatame, cumprimenta o tatame e entra. E ali dentro tem uma graduação. Uma hierarquia, né? Hierarquia, você tem que cumprimentar um a um conforme a sua hierarquia. Ou lá no professor, ouça. Se o professor está deitado assim no chão, sentado, fazendo uma posição, você não vai ficar lá em pé, lá, ou você vai baixar no nível dele e vai cumprimentar. Por conta do respeito de cada um. Respeitou todo mundo. Foi lá, perfilou, só vai sair do tatame na hora que for autorizado para água. Então você, até a criança ou adulto, ele aprende que não é Entra e sai a hora que entra e quer. sai a hora que quer. Então você já aprende uma parte de respeito e disciplina ali. Beleza. E aí, onde que vai trabalhar condicionamento físico, que vai ajudar na sua saúde física, no seu vigor e tudo. E aí entra a parte de técnica, né? Que aí eu vou falando parte a parte, você vai entendendo. A técnica, você vai entendendo que o Horst, ele fala bastante isso, né? Que jiu-jitsu é técnica, velocidade e força. Não adianta o cara vir querer com força. Igual se fosse É por isso que eu perguntei. Ele tem que seguir os passos. Lógico que ele não vai fazer assim, ó, devagar. Você vai colocar eles, só que de uma forma organizada, só que mais rápido, né? É legal você falar isso, porque se for medir força por força, eu ganho uma galera. Você Mas ganha. Mas daí quando o cara... Daí você vê que o jiu-jitsu não é o tanto que você bate, é o tanto que você aguenta apanhar. Legal, Você sim. vai ver, depois a gente vai falar disso aqui, porque eu me inscrevi numa categoria de peso, onde que eu peso 8,8, e meu limite é até 8,8,300. Eu lutei na categoria onde o limite de peso é 100 e 500. Tá maluco. Enquanto eu tava comendo um monte ali para tentar... Pra tentar ganhar manter meio quilo. Meio quilo, os caras estavam com um saco de lixo. Querendo emagrecer. Querendo baixar peso, com roupa de astronauta lá, para poder bater 100 e 500, entendeu? Então, é tudo estratégia. Você vai lá, técnica, velocidade e força. Então, você conhece a técnica, e aí nisso a velocidade, e depois a força. É a fonte do jiu-jitsu. Técnica, velocidade e força. E tem que ser nessa ordem. Nessa ordem. Beleza. Aí você aprendeu. Técnica, velocidade e força. Porrada. Beleza. Aí depois, concluindo aqui, você vai colocar você para lutar. Então é um desafio ali. Depois que você aprende tudo, aí você vai diante de uma outra pessoa. E ali você não tem nenhuma saída a não ser tentar sair vivo desse combate. É verdade. Né? Assim. Onde você que vai... você tem que fazer? Sair vivo. uma crise. Então, você vai ter que se concentrar, tentar aplicar aqueles golpes, porque onde que a única saída é a técnica, é você tentar sair vivo. Então, se você começa a se concentrar mais naquilo ali que você está fazendo, você começa a prestar mais atenção.
eu costumo falar com todo mundo. Você chega lá, tá cheio de problema em casa, tá cheio de problema no trabalho, tá cheio de problema para resolver. Aí você entra na cadeia e fala assim, eu não vou treinar. É pior, o problema vai ser mais difícil. Aí você fala, vou treinar? Vou treinar. Cheio de problema na cabeça. Aí você chega e entra lá no tatame. A hora que você entra lá dentro da academia, você entra pensando, putz, tô cheio de B.O. lá, uma conta para pagar, ixi, eu acabei de brigar com a mulher. acabei de ter um problema no meu trabalho, Uhum. vou precisar de resolver e tal. Aí você chega e vai lá treinar. Aí você vai, aí você começa a se conectar com a luta. Uhum. Mas mesmo assim, tô com problema. Daí você vai lá, o professor passou técnica, você tá lá com a cabeça lá longe. Aí chega o momento do professor falar assim, vai, pessoal, Agora do passou rola. agora a hora do sparring, né, do rola, né, que a gente fala. Aí você vai. Aí a primeira luta você vai, você tá ali pensando nos problemas e toma um atraso. O cara passa o carro, não sei, putz. Aí você vai de novo, porque você tava concentrado no problema. Aí você já toma uma aceleração, ô, peraí. Vou me lascar aqui. Aí você já começa a falar, ô, peraí, cara, tô apanhando. Aí seu instinto de defesa, ele é mais rápido do que de ataque. Uhum. Então você vai falar assim, opa, peraí, meu, eu tenho que me virar aqui, eu vou ficar tomando porrada. E quando você vê, você tá ali saindo na porrada com o cara, tá? Aí seu problema, você já se desconectou dele, porque você tem que se conectar à sua Ali, luta, senão você vai ser toda hora aí. Ninguém quer sofrer. Quando alguém te machuca, quando alguém te pressiona, a sua reação é automático, o nosso corpo reagir. Né? Você reagir. Então, se você vai, para você reagir, você tem que se concentrar naquilo. Então, você já acaba focando. Aí, quando você vai ver, você já está falando de jiu-jitsu, já está se inteirando com outro problema. Se inteirando com o jiu-jitsu. O seu problema vai estar resolvido quando você sair dali? Não. Não. Mas você vai sair com a outra visão. Você Leve, vai sair mais Pode leve. fazer isso. Você vai falar, opa, peraí. Não tem aquele negócio? Quando você está diante de uma crise, o que se fala? Respira. Então fala, pô, meu, acabei de sair, de enfrentar uma crise ali. E para eu poder me sair bem, sobreviver, eu precisei do quê? De manter a calma, de respirar, de concentração, de lembrar de como que é as ferramentas para eu poder resolver isso aí. E aí lá fora vai ser a mesma coisa. O problema vai estar lá, mas só que você vai ter calma, tranquilidade para você resolver. Porque no jiu-jitsu, a única coisa que vai te salvar é a tranquilidade. Se você não tiver tranquilidade, não vai. Por isso que as técnicas, eu falo, Dudu, é igual no nosso trabalho, para resumir essa parte. Cada técnica é uma ferramenta que você tem. Você vai lá, eu aprendi um estrangulamento, uma ferramenta que eu coloco lá na minha caixinha. Aprendi uma queda, uma ferramenta que eu coloco na minha caixinha. É isso aqui. Mas só que não adianta você só jogar lá na caixa. Na caixa. Eu tenho que ir lá pegar ela. Você tem que colocar na caixa de forma organizada. Para quando você for lá, falar assim, você está lutando. Eu preciso de um estrangulamento. Onde que é estrangulamento? Não, eu tenho que saber onde ele está. É aqui. E eu vou pegar esse aqui, já vou deixar esse aqui no jeito, que se esse aqui não der certo, eu não preciso voltar lá na caixa, eu não preciso ficar aqui, como é que é? Já tô aqui, igual você vê lá na luta que você falou, o cara veio... Você tava perdido, teoricamente, ali. Não, ele já tinha, ele tava praticamente passado, e aí eu falei assim, meu, eu vou vender caro, mano. Tô o negócio assim, né? Eu posso perder, mas eu vou vender caro. Isso aí tem que vender caro, mano. Tem que vender caro, porque eu treino, pô. Chega lá, se entregar... Eu sou preto igual ele, caramba, né? Aí eu fui lá, estratégia, eu segurei na faixa dele e travei. Falei assim, daqui ele não sai, mas só que tem a técnica, se eu jogasse o cotovelo pra lá, ele saía pra cá. Eu joguei aqui, então ele não conseguia levantar. Não entrava em você, né? Ele não entrava. E a hora que eu troquei a posição da minha perna no gancho, e aí eu saí e forcei ele para baixo, joguei todo o meu peso. Então, é a estratégia. É uma crise, eu tenho que ter calma. Se eu apavoro, ele passa. Então, eu tenho que falar, não, peraí. Vamos controlar a respiração mesmo sendo amassado, né? Nem tudo está perdido. Então, eu fui lá, daí coloquei o gancho e estrangulei. E ganhei a luta. Aquele estrangulamento, legal você falar, é só da faixa preta que se usa? Não, todos podem usar. Se eu entrar lá e for branca, eu posso estrangular alguém com... estrangulamento de lapela. Você pega o próprio kimono do cara. Que é horrível, né? E puxa, e faz. Porque eu gostei, né? Só essa pergunta básica, mas assim, eu gostei que você falou.
técnica, velocidade e força. Cara, isso é vida, isso não é jiu-jitsu. É a vida. Pra eu ser bom em alguma coisa, eu preciso aprender a técnica. Sim. Em tudo é técnica. Isso aqui é técnica. Isso aqui é técnica. Pra eu, hoje, modéstia à parte, eu me comunico bem, sou um bom comunicador. Eu precisei aprender de alguma forma, seja treinando, falando. Preciso ter velocidade. Algumas coisas a gente precisa pensar muito rápido. Porque às vezes os caras me trazem questionamentos, perguntas aqui, eu falo, cara, pra onde eu vou agora? Que pergunta que eu faço? Então tem que ser muito rápido. E a força é, trazendo pro meu trabalho aqui em si, é ter força para resistir em momentos adversos. E você fala assim, ó, tô aqui. Exatamente. A hora que você se impõe, fala assim, ó, daqui. Eu faço. Eu faço. E por que eu perguntei isso do Gil? Tem não vou citar o nome dele aqui, porque não vou expor ele, mas é amigo meu. É bombeiro. Isso aí já só pra saber. Falou no teu ainda. Aluno teu faixa branca. E aí, sei quem é. lá no quartel, eles começaram com brincadeira. Vamos lutar aí. Os caras são jiu-jiteiros lá. Faixa branca é complicado. Os caras são jiu-jiteiros, né? E aí os caras, vamos lutar, vamos, Granado, rola, sem kimono, isso aqui. Cara, eu não sei lutar estranho, velho. Sem kimono ainda. Sem kimono. Falei, velho, eu não sei lutar estranho. E aí lá, tem preta, tem roxa, tem uns monstrão fortes lá, e eu sei, tem uns que é um cara que ele, em força bruta, ele é mais fraco que eu, mas ele é preta. Falei, rapaz, se ele catar eu, e ele é mais alto que eu. Falei, se ele catar eu, ele vai engolir eu. Mas eu sou atrevido, né, cara? Eu não tô nem aí, eu sou atrevido. E se eu é pra ir pra briga, vamos pra briga. Aí esse faixa branca me chamou. E a gente já brincou lá atrás de outras coisas. Falei, rapaz, eu vou te espancar, cara. Vem aqui que agora eu tô treinando com o Eduardo. Eu falei, vai queimar o nome dele assim, ainda. Modéstia tá treinando comigo, mas não é eu. Né? Não é você, né? Ele, vamos rolar sem kimono. Cara, eu não tenho karatê, velho. Eu tenho base de luta. Eu não sei me defender do Gil, não sei mesmo. Porque tem umas defesas que é própria do Gil. Mas eu vendo caro, velho, se eu precisar vender caro. Tem que vender caro. Se o cara tem a técnica, ele vai ganhar de mim. Por isso que eu perguntei do teu filho. Teu filho tem a técnica, ele vai ganhar de mim, porque ele vai falar, vê esse bobão fazendo força aqui, na hora que eu pegar ele já era. Ele sabe os caminhos pra onde ele sabe sair. os caminhos, porque falou, o cara é muito mais forte que eu, então eu vou ganhar dele na técnica. Aí vê esse amigo nosso e rola, não sei o quê. A primeira vacilada que ele deu, eu amassei ele. Falei, agora eu... E aí, Porque você foi por cima, é o instinto nosso, de ser humano, de dominador, de chegar... Falei, eu vou amassar ele. O mais gostoso, esse cara tem que fazer esse corte, mano, porque daí eu vou postar e vou marcar todo mundo. Eu olhava pros caras, vai aqui, ó, tô amassando jiu-jiteiro, eu nem sou. Jiu-jiteiros de plantão. Não venham, tá? Eu não desafiei ninguém, e ele me desafiou. Eu só aceitei o desafio. Vem eu ser que é mais experiente, querer me bater. Eu apanhei dos outros lá depois. Um monte. Deixa ele. Não, ele nem sabe como é que é o mundo do jiu-jitsu. Cara, e amassei ele. Olô, Granado. Eu falei, de você eu não perco nem que você for preta. Não, isso é. Não, eu tô enchendo o saco, né? Mas se ele for preto e ele perder pra mim, ele merece ser excluído do mundo do jiu-jitsu. Mas eu perguntei isso porque eu sou mais forte que ele. Sim. E eu sou mais forte que você e você sabe disso. Né? 2 vezes derrotado por mim já e eu nem luto jiu-jitsu. Nossa, eu tô fudido, eu vou apanhar na rua. Né? Ô time, pega! Vamos treinar, vou dar um... Não, eu até ia falar... Ele tá parado, ele não tá, ele teve um acidente, eu sei quem que é. Volta a treinar, que a gente vai ajustar a máquina aí pra nós, daí a gente vai ter essa... Nós vamos fazer lá na academia, vamos fazer? Vamos, eu faço... Rapaz... Volta a treinar. Vamos gravar a luta. Ó, eu não vou dar nome agora... Mas nós vamos fazer aqui. Ó, ele não me falou, mas eu sei quem que é. Não é pra vender a luta? Eu vou te treinar, amigão. Você sabe que ele mora perto da minha casa ainda, né? Sim. Você sabe que ele mora. Tô deixando mais próximo o nome. Eu não vou dar nome, nós vamos vender uma luta agora. Eu te desafio, 2 meses, 3 meses pra frente, nós lutar lá na Academia Dudu. Ó. Tá feito? Você aceita? Eu aceito. Eu vou treinar você. Posso treinar também? Ele é meu amigo, mas não. Você vai do jeito que você tá. Jeito que Ué, você falou que não. Deixa eu treinar. Não, você falou que bateu nele assim, então eles... Não, mas ele já treinava, eu não. Não. Vai do jeito que você tiver aí. Tá, fechou. Tá fechado nossa luta aqui, ó. Que é o leigo, você não é leigo. Empresta meu celular. Eu vou mandar pra ele aqui, só ele vai saber que sou eu. Só ele vai saber. Vamos, Du? Não, você quer a bagunça? O podcast é assim, é pra gente desafiar os outros. Eu vou pra filmar, hein?
Meu Deus do céu, cara. Não filma essa aqui, né? Aqui não. Você sabe que é ele, né? É, sei. O cachorro mordeu ele, Com velho. essa bochecha rosa, você acha que consegue alguma coisa? Eu tô ferrado. Vamos lá, vou mandar um desafio aqui pra ele agora. Não vou citar nome, pra não Meu te Deus. envergonhar mais do que você já passou vergonha na frente do nosso Mas tem que ver companheiro se ele de já farda. recuperou e tava Não, eu machucado. espero ele recuperar. Ele pode recuperar o que for, eu vou espancar ele mesmo você treinando ele. Ó, seguinte, eu tô gravando aqui, ó. Sabe quem é? Sabe quem é que Rapaz, eu tô gravando? nós vai treinar você pra bater nele, que ele tá forgando aqui, ó. Só que só 3 meses, não vem com mais não. Ele não me permitiu treinar. Eu vou te espancar. Eu vou te moer. E tá gravado, eu vou Cara, tá falando arrebentar de Deus agora há você. pouco. E o Dario vai filmar, nós vamos filmar essa luta, nós vamos vender essa luta. Eu vou te espancar de novo. Foram 2 vezes já. Uma você passou vergonha, a outra você passou mais vergonha que foi na frente do jiu-jiteiro. Tá feito o desafio, você vai treinar ele, Du? Vou, pode contar 3 comigo. meses? Mas tem que treinar, amigão. Eu tô esperando você. Aí nós vai dar um... E eu não vou treinar. Porque não com ele, eu vou treinar escondido. Eu sei disso. Eu vou te arrebentar, tá feita a luta aqui. Esse Duda, vai. Você entendeu por Que ele apanha? apanhar? É por isso. Mas, Du, assim, essa é a parte legal, tudo. Qual foi a parte que o jiu-jitsu mais mudou no Du? Mais transformou a sua vida? O que o jiu-jitsu te ensinou mais? O que ele mais me ensinou? Mais te ensinou. A ser um amigo melhor, a ser um pai melhor, um esposo melhor. Lembra que você falou de questão de... Lá no passado, Deus deu missão pra gente, e aí hoje chega, né? Fala assim, pô, e hoje através de um microfone, de um podcast, você consegue levar uma mensagem de Deus. Uhum. E eu lembro uma vez que eu fui pregado no grupo de oração. Pregava, né, Du? E eu gaguejei, eu não sabia o que falar, fugiu tudo da mente. E eu fiquei, meu Deus do céu, e fiquei constrangido. Hoje, eu falo assim, igual um exemplo, a gente tem que ser bom no que a gente faz. Uhum. Você vem aqui entrevistar, a sua técnica te dá condição de você entrevistar um cara que é atleta e professor de jiu-jitsu, você consegue entrevistar um empresário falando de business, você consegue entrevistar qualquer tipo de pessoa, porque você tem capacidade técnica, você treinou isso, você estudou para isso. Eu estudo todo dia, mano. Estudo é preciso, se a gente não estudar. Então, às vezes eu vou assim, num seminário, dar uma aula, tipo, de uma posição, não vou... Você vai fazer assim, ó, uma posição de meia guarda. O cara vai lá e faz só uma posição. Não, você tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5 coisas diferentes, tudo no mesmo conceito. Então, eu falo assim, você tem que estudar a ponto, quando eu vou em alguma das filiais nossas, aí eles falam assim, viu, professor, você vai fazer um seminário, eu falo assim, o que você quer que eu passe? E não pergunto isso hoje para eu treinar, para eu estudar depois. Eu chego lá, agora, ó, o seminário vai começar aqui. Daí eu falo assim, o que você quer que eu passe? Ele, não, professor, passo o que você quiser. Eu falo, não, você quer que eu passe alguma coisa que... Aí, mais específica, né? Ele fala assim, eu quero que você passe uma guarda com lapela, guarda usando lapela. Então, eu tenho que ter o meu conhecimento de tudo. Então, se ele falar para mim, passa uma guarda de lapela, eu vou lá e passo. Assim, eu quero só Octopus Guard, que é uma meia guarda invertida, que pouca gente sabe até o nome. Eu sei passar. Eu quero que você passe só a transição de guarda 50-50, que é 50-50. Então, por que a gente faz isso? Porque a gente tem conhecimento. E aí, você tendo conhecimento, você vai fazendo organizar. Você vai organizando e sabendo o que faz. E isso te dá condição quando você vai lá falar na frente de um público, igual eu tenho 36 faixa preta que treina com a gente hoje. Você formou os 36? Alguns veio pra gente, mas a grande maioria sim. Pô, que legal, cara. Aí, você ir lá e falar abertamente, sem problema nenhum. Sem as faixa preta ficar julgando, né? Tá. O mestre chega lá, eu vou lá e falo, pessoal, assim, tipo, o mestre tá aí. Não, eu tenho que ter prioridade. É onde que entra a nossa força de vigor também. Conhecimento. O conhecimento que você tem, fala, não, tá aqui. Porque o mestre tá aqui que eu não vou saber ensinar. É assim,
Tipo, e eu aprendi que eu consigo falar com uma criancinha de 3 aninhos baixando, falando isso, muito bem, e falar com... Qual é, meu irmão? Né? É aquela É, conversa mais séria, né? Do que do sim, adulto, né? preto no branco. E aí, e você ter experiência de vida em todos os campos. Igual você falou assim, canal de Deus. Eu acho assim que uma das coisas mais legal que eu vejo hoje é a formação de pessoas. E é o quanto você se disponibiliza, assim. Igual eu tô lá, eu tenho pessoas assim que, cara, o jiu-jitsu é o que salvou ele também. Que eu sei, eu sei do temperamento, eu sei das condições, eu sei que tá ali. Se você vai lá, a hora que tá estressado, fala assim, não, peraí, Deixa ele lá, né? deixa. Respira. Aí eu, quando tava numa situação, eu vou lá. Quantas vezes eu não saí de casa de madrugada, de noite, vou lá, porque fulano de tal tá assim, lá, meu, tem que ir. Tudo que o cara precisa é só de um abraço. Tudo que o cara precisa é só falar assim, eu tô aqui, irmão. Uhum. Entendeu? Tudo, sou seu parceiro. E eu sou muito amigo deles. Eu sou muito amigo. Se alguém que não é meu amigo, não que eu sou amigo, ele não for meu amigo, tudo bem. Mas eu faço minha parte como amigo. E a minha entrega é de coração. E eu muitas vezes sofro muito, porque eu me entrego bastante. Eu sou muito intenso, assim, na amizade. Você entende? Então, e quem tem ali do lado sabe que ele não tem um professor, ele tem um parceiro. Não, por isso que eu falo assim, ó, muitas vezes eu falo assim, é meu aluno, não, é meu amigo. É o meu time, eu cuido, coloco embaixo do braço. Tem uns que a gente tem mais afinidade, tem outros que a gente faz, mas eu vou lá e converso com todo mundo. Eu aprendi assim, que, lembra, qual que é um dos ministérios mais importantes que tem na igreja, Duda? No grupo de oração? O que você acha? Eu vou falar para você. Intercessão. Tá, legal. Intercessão é aquele que você ora pelas pessoas, que você vai lá e pega. Putz, cara, que é difícil eu falar qual que é o... Que você pediu vai ter intercessão, tem a pregação, tem a acolhida. Tá. Sabe qual que é o ministério mais importante, na minha opinião, no grupo de oração? É o pastoreio. Que muitas vezes, cara, verdade. Putz. Cara, por que o pastoreio? Porque o pastoreio, às vezes, pensa que é só aquele que leva lembrancinha. É aquele que vai lá. Não, pastoreio é aquele que pastoreia, que cuida, que vai lá buscar, que vai lá... Ô, meu irmão, o que aconteceu? Vem cá, pastorear. Que usa, na igreja evangélica, eles usam a pessoa do pastor. Que é o pastor que cuida do rebanho, que vai lá, o que está acontecendo com aquele ali? Vem aqui. Né? O pastoreio no grupo de oração na minha opinião, o mais importante. Porque só vai ter o pregador, só vai agir se o pastoreio... Se o pastoreio é aquele que vai buscar, aquele que vai em missão. Não é aquele que fica na beira dando lembrança. É aquele que vai em missão, fala assim, fui lá na sua casa, lá chamei você para vir na igreja, aí de repente você chega, amigo, que bom que você veio. Nossa, foi Jesus que te chamou. Amigo, né? Foi Jesus que te chamou e você aceitou. Mas Jesus te chamou através de quem? Foi Jesus quem te chamou. Mas através de quem? Através de alguém que ele usou como pastor. Nossa, você tá revivendo. Você entendeu? Então, ali no jiu-jitsu, ele me ensinou muito essa parte que eu viveu o pastoreio, de cuidar de cada um, mano. Cuidar de cada um. Falou, é aqui, é assim. Formar pessoa. Você vê aquele cara que era gordinho, que ele tá emagrecendo, ou aquele cara que era indisposto, que tá... Que a energia em dia, né? Aquele cara que é depressivo, fala, vamos lá, meu, vamos, você consegue, vamos. E eu vou lá, eu faço isso competir. Tem uns que não gostam, tudo bem. Eu falo, vai lá, por quê? Competir é bom demais. Mano. Por quê? Porque ele vai lá e se coloca, se testa. Se coloca em risco. Assim, coloca em risco e fala assim, se você perder, você não perdeu. Por quê? Se você treinou, você vai ficar melhor no treino, porque você se preparou melhor, você vai estar com uma técnica melhor, você vai para aquele campeonato, então você sempre vai ganhar. E isso é maravilhoso, cara, quando você fala sobre o pastoreio. E o esporte, ele tem essa capacidade de trazer aquela pessoa que está largada. Assim, no esporte no geral, cara. O jiu-jitsu, pelo que eu conheço, eu sou um adepto ao esporte. Eu brinco com o jiu-jitsu porque o meu problema com o jiu-jitsu é os caras que não tomam banho.
Mas não, Meu já problema- passou essa época. dizia, Na nossa não tem, não. diz Se que era tiver, o conduta do academia tatame. boa de jiu-jitsu é academia fedida, né? Porque, Não, tô brincando. cara, Não, não. tô enchendo o Cartilha, saco. pô. Não, tô enchendo o Meu saco. kimono é branco. Mas você sabe que tem cara que é Não, assim, tem né, um- velho? tem uns caras que que- são porcão, né? Que o Então- cara deixa o kimono na mochila 3 dias e depois E vem treinar. vai pro treino dobrado, né? Rapaz do céu. Né, mas brincadeiras à parte, o esporte, cara, quando eu olho isso aqui, cara, eu vou falar pra você que isso aqui é mais importante que sua medalha. Eu olho, e o meu pai, ele é preta de karatê. Isso é minha história. Mano. Meu pai é preta de karatê. Eu sinto uma vontade, muitas vezes, de me tornar um preta de karatê, que eu gosto muito, mas muito pelo meu pai. Meu pai tem, esse ano faz 65 anos. Você conhece meu pai, Sim. tudo, conhece meu pai, conhece minha mãe. E meu pai foi virar preta, meu pai deve ter uns 10 anos de preta só, acho eu. Não sei quanto que ele graduou. Só que ele demorou uma vida inteira. Eu lembro quando a gente era jovem lá, Isso. você falava que seu pai treinava o karatê. E a gente levou meu pai levou uma vida por causa que vai, não treina. Hoje meu pai é mestre, hoje meu pai dá treino no iate para crianças, né, de karatê. E, cara, ser faixa preta para qualquer arte marcial é muito difícil. No karatê tem mais faixas, né, do que no jiu-jitsu. O karatê é branca, amarela, laranja, vermelha, verde, roxa, marrom e preta. São 8 faixas, aí vem os dans. Pelo menos no Shotokan é assim, pode mudar alguma ordem aí. Vocês é branca, azul. Você fala na graduação Na infantil, vamos supor que a criança começa com 4 anos. Eu vou falar todas as faixas. Ela porque a criança, ela gradua todo ano para incentivar, né? Aí a criança, ela branca, cinza com branco, cinza com preto, né? Em vez de ser cinza, branco, porque daí se ele pegar cinza, Aí depois vem amarelo. aqui, aí muda quando é cinza com branco, é um branco na ponta, é Não, isso? uma lista no meio da faixa. Uma assim. lista, sim. Isso. Porque daí, senão ela vai lá e pega assim, ó, o faixa cinza. Com 5 anos, ela começa com 4. 1 ano ela vai lá e pega a faixa cinza. Daí depois, com 6 anos, ela pega a faixa amarela. 7 anos, ela pega a faixa laranja. 8 anos, ela pega a faixa verde. A próxima é a azul. A azul é só com 16 anos. A criança não vai ficar tudo isso, né? Só pode com 16 anos. Só a partir de 16 anos que é a faixa azul. Então, os professores que estiver assistindo, que não tem esse conhecimento Então, seu ainda, filho... ele filho vai tem 14, pegar... né? O ano que ele faz 16 anos, ele pega a faixa azul daí. Ele tem que lutar de faixa azul. Então, esse ano, no final do ano, esse ano ele faz 15. Então, no final do ano, ele já vai pegar a faixa azul, porque o ano que vem, ele já tem que ser... ele já faz 16. Aí, o ano que ele faz 16, ele tem que ser faixa azul. Entendeu? Então, assim, ó, igual... Qual que é a metodologia nossa da Checkmate? Para você entender rapidinho. Faixa cinza... faixa branca, criança com 4 anos. Faixa cinza com branco. Faixa branca. Aí ele faz 5 aninhos, 1 ano de treino, ele pega a faixa cinza com branco. Depois de 1 ano, cinza pura. Depois de 1 ano, cinza com preto. Aí depois, ele já vai estar com uns 8 anos, 9 anos. Amarela com branco, amarela com preto. Aí com 11 anos, ele vai pegar laranja com branco, laranja com branco, laranja com preto. Aí lá para uns 13 para 14 anos, ele vai pegar a verde com branco, verde com preto. Às vezes você acaba pulando alguma só por conta da tarde. Tipo, a criança entrou já com 11 anos, não tem como dar uma faixa cinza com branco, vou dar uma faixa amarela para ele poder... Ele faz tipo como se fosse um supletivo. Começa na branca e pula para amarela. Só que ele vai, quando esse moleque chegar na faixa azul, ele vai ter, com 11 anos, ele vai ter, tipo, 4 anos de treino. Agora, ele vai ter uma qualidade boa. E o molequinho que começou com 4 anos, quando chegar na faixa azul... Um furacão. Ele vai estar um furacão, ele vai estar com... E quando ele chegar na faixa preta? Com adultos, você entra com média de 10 anos, 8 a 10 anos, você pega a faixa preta. Se eu entro hoje, eu graduo em 8 anos. Ou você acha que eu graduaria até mais rápido? Por já ter vivência. Tem umas metodologias aí que faz. O certo... Eu falo porque eu já tive vivência com o esporte porque, ó, já. Não tem nada a ver. Interfere.
Tipo, você vai ficar na faixa branca, média de 2 anos, pra você pegar 1 ano e meio, 2 anos para pegar a faixa azul. Depois mais 2 anos para pegar a faixa roxa. Depois mais 2 anos para pegar a faixa marrom. Depois mais 2 para preto. Entendeu? É a média, né? Que faz. Seria o mais correto, né? Seria o mais correto. A minha demorou 10 anos. Para você se tornar preto. Isso. E os graus depois? Então, aí dos graus lá do infantil. O infantil a gente trabalha assim, ó. A criança agora, ontem a gente deu o primeiro grau na faixa deles. Com 1 mês de treino, eles ganham o primeiro grau. Que legal. Só que eles têm que participar de todas as aulas, não pode ter falta. Primeiro grau. Depois de 1 mês, ele ganha mais 1 grau. Depois de 1 mês, mais 1 grau. Aí 4 graus. Opa, 4 graus é o limite da faixa. Só que a criança vai esperar mais 6 meses para pegar o grau. Daí a gente coloca o grau vermelho, que é o grau da disciplina. Depois outro grau vermelho, que representa a perseverança. Depois outro grau, que é o respeito. Pô, que legal. Vocês vão dando um nome a cada tipo de grau para que ele... Putz, cara, eu preciso... Para eu olhar e falar, eu preciso daquele grau, eu quero aquele grau. Gera interesse. Isso, quando ele tem os 4 graus brancos e os 4 graus vermelhos, quer dizer que ele está preparado para a próxima faixa. Pô, ficou legal agora. É que os professores tinham que fazer isso, porque daí a criança, todo mês ela ganha 1 grau, ela se incentiva. E você não está mentindo, você está incentivando. Isso é legal, porque faz total sentido a arte marcial nesse padrão que você está me explicando. Isso. Porque de leigo mesmo, quem olha de fora não encara o jiu-jitsu dessa forma. Você sabe disso, você vive o jiu-jitsu, né? Talvez o karatê a gente encare mais como disciplina do que o próprio jiu-jitsu. Talvez porque, infelizmente, algumas pessoas que lutaram a arte marcial prostituíram ele em algum momento. E hoje é bom que venham professores como você que venham ensinando o que é. Porque, cara, eu sou um cara adepto ao esporte. É qual esporte? É qualquer esporte. Se você... Eu acho que a luta, assim como natação, ela é primordial. Qual luta? Qualquer luta. De respeito. Isso, né? Eu particularmente quero que minha filha faça karatê até pela história do meu pai. Sim. Não cortando você, a gente colocou uma missão na nossa família, que da nossa geração para lá... Todos vão lutar. Todos vão ter que ser faixa preta. Muito massa. E assim, o filho da Rafaela... não me encosta não, porque eu vou ter que virar preto. Os filhos da Rafaela, os filhos do Carlos, os filhos do Samuel, eles não precisam viver de jiu-jitsu, nem o Carlos, nem o Samuel. O Carlos, ele quer ser fisioterapeuta. Beleza, vamos incentivar, mas vai ter a luta como? Seu filho, você vai ter que fazer seu filho ser um faixa preta. E o filho do seu filho vai ter, a nossa geração daqui pra lá, a Tati é faixa marrom. A Tati não ganha de mim. A Tati é faixa marrom. Se você falar que ganha, eu abandono. Não arriscaria. Não arriscaria. A Tati é faixa marrom, vai pegar faixa preta em breve. Então, nossa família toda faixa preta. Nem fudendo, você entendeu? Então, esse é o legal, assim, de você chegar e fazer dessa forma. Cara, eu às vezes vejo meu pai falando, filho, você tinha que voltar a treinar. O problema é que eu faço muita coisa, eu não tenho um tempo hábil, talvez, para voltar a treinar. Mas eu tenho vontade de ser faixa preta, cara. Sim, eu tenho vontade de ser faixa preta de karatê. Só que hoje, o karatê é muito difícil. Algumas coisas que envolvem o karatê, né? Para eu me tornar faixa preta. Hoje, para eu voltar a treinar, eu volto como branca, cara. Sim. Não tem como eu falar, eu era quarta faixa. Não, eles não me voltam como branca, tá? Eu voltaria com a minha faixa que eu sou, que é a quarta faixa. Eu acho que é branca, amarela, vermelha e laranja, né? Eu era faixa laranja quando eu parei para jogar futebol. Eu voltaria nessa faixa. Laranja, mas, cara, pergunta se eu sei alguma coisa. Eu não sei nada, eu sei sobre disciplina. Aí vai de você. Não, eu vou... Você lembra que você falou assim, ó... Eu ficaria na faixa que eu tô, por exemplo. Você pegou minha faixa ali e falou assim, ó... Ser a faixa... Essa faixa preta, ser um faixa preta. Existe uma diferença muito grande em você... Tem muitos que têm a faixa preta. E ser faixa preta. Ser faixa preta. Não tô falando de questão de competição. Eu sei, concordo com você. De postura, de tem um monte de cara que luta abaixo de todo mundo, mas você perguntou pra mim, quem que é o cara em ascensão? Eu falei 3 nomes. Tem muitos mais nomes, você falar quem que é o cara que é o atual campeão disso aqui, disso aqui. Porque... E aí você vai lá e fala assim, ó, você viu lá, fala assim, no vídeo do momento o cara não sabe quem que é o Meihan, que é o da Soul, o cara não sabe quem que é o Adam Aziz. Vou usar um negócio sobre a faixa preta. Eu quero que vocês olhem a faixa preta, seja de qualquer esporte, cara. Tem esporte de luta que não usa a faixa preta, mas o cara tem as graduações, eu não sei como que funciona. Mas enfim, quando você é empresário, quando você vai num evento, o cara fala, você tem que ser o faixa preta. Tudo os caras fazem analogia à faixa preta.
Sim. Porque todo mundo sabe o quanto é difícil ser uma faixa Muito preta. difícil, é perseverança. O quanto a luta, o quanto suor, o quanto sangue, o quanto a dor, o quanto a renúncia, o quanto você precisa largar da sua vida para ser faixa preta. Então, por que o esporte é importante? E eu sinto orgulho mesmo de falar, de pegar numa faixa preta. Eu vejo um kimono na casa do meu pai, ele saindo para dar treino, com a faixa amarrada. E você vê que quando ele tá de kimono, ele... Pô, é foda mesmo, você sabe. Hoje talvez você sabe controlar, mas é isso, não é, meu? Sim. Não é legal quando você sozinho põe seu kimono na tua casa, ou tá preparando pra luta, que você dá o último nozinho, que você dá aquele... E abaixa o kimono, você fala, caralho, eu sou faixa preta. É assim, não é? Lá dentro. E, cara, e tem que ser assim mesmo. Você tem que olhar e falar, porra, eu sou um faixa preta. Eu falo isso aí quando o pessoal pegou faixa preta assim, ó. Eu bato no peito. Sou faixa preta, faixa caramba. preta, pô. Você é faixa preta, meu. Porque você sabe o quanto isso... Quanto foi sofrido. Isso, eu brinco, cara. Algumas pessoas podem achar que eu fui desrespeitoso com o nosso amigo lá, né? Mas não. Mas você vai apanhar. Né? Mas não, cara, porque assim... Eu tenho uma vivência com a luta. Então, ele que nunca teve vivência com a luta, é óbvio que eu vou ganhar dele. Sim. Porque eu tive uma vivência com a luta desde a minha infância. Mas depois que eu treinar ele, vai ser mais um pouquinho difícil. Não, eu concordo. Mas assim... Mas eu fui um cara, eu cresci nesse meio. Uhum. Ele não. Então é óbvio que eu tendo mais base, tendo mais noção, e ele com pouco tempo de treino, é óbvio que eu vou ganhar. Sim. Ele não era um cara de 2, 3 anos de faixa branca. Se ele fosse, ele tinha me arrebentado. Sim. Ele usa técnica. Tanto é que eu fui lutar com os caras que são mais fracos que eu e são graduados, me amassaram. Porque é óbvio, os caras falaram, deixa esse bobão fazer força e depois eu arrebento ele. Sim. E é normal. Fui brincar com o Berzotti. Não dá. Não dá nem tempo. Não dá. Não, o Berzotti não dá nem pra tirar farinha. Tem o amigo nosso lá, o Coronato, não sei se você conhece, um bombeiro. Sim. Careca. O Francisco, que hoje é faixa preta. Eu fui brincar com o Francisco, rapaz, mas não deu 2 segundos. Caí no tatame, falei, agora fudeu. Daqui eu não saio nunca mais. Sai. E ele falou, não adianta você fazer força, Granado. Não adianta você fazer força. Você não vai escapar daqui. Técnica. É igual cobra, quanto mais você foge, mais eu aperto. E é estratégia, né, Edu? Uhum. É estratégia. Igual o questão do grau, para fazer assim. Uhum. No adulto é diferente, ele já ganha um grau a cada 6 meses. Já aumenta a... Porque daí ele vem e tal. 6 meses com a quantidade de aula, com a técnica apurada, o cara vai lá e ganha. Opa, ganhou os 4 graus, ele está preparado para a próxima faixa. Exato. E assim vai. Já na faixa preta é um pouquinho diferente. Você vê aqui que eu sou terceiro dan, né? Terceiro grau. Uhum. Isso aqui é a mesma coisa de uma troca de faixa. Sim, sim. O meu grau é uma graduação. Não é só um incentivo. Não é Passa, só... toma aqui. Já Isso aqui mudou, é uma mudou o graduação. jogo, né? A cada 3 anos de faixa preta, você ganha um grau. Então, 3 anos, 6 anos, 9 anos. Vai fazer 10 anos esse ano. Preta? De faixa preta. Entendeu? Caramba, passa rápido, hein? Vai fazer 10 anos esse ano de faixa preta. Né? Então, 20 anos de jiu-jitsu. Né? Então, vai fazer esse tempo de... Agora, o meu próximo grau é só daqui 5 anos. Depois do terceiro grau é só daqui 5 anos. Para pegar o 4º grau. Depois de mais 5 anos, 5º grau. Depois de mais 5 anos, 6º grau. Depois de mais 5 anos, 7º grau. Aí depois, mais 5 anos, a faixa coral. Mas não tô com pressa, não. Faixa coral é aquela vermelha com preto primeiro. Uhum. Depois a vermelha com branco, depois mais 7 anos. E depois mais 7 anos a vermelha. Mas não, que você tiver bisneto já. Eu tô com nem um pouquinho de pressa para chegar. Que você já não é novinho. Né? E aí é bem legal. Igual você falou assim, tipo de, aplaudir, faixa preta. Não sei se você viu, esse aqui, ó, é o título, né, sul brasileiro, sul do Brasil, um dos maiores títulos que eu tive até hoje, né? Estou muito feliz que, igual eu falei, eu sou da categoria meio pesada, até 8,8. Aí tem a categoria pesado, que é até 9,4, que eu de vez em quando luto nela, e tem a categoria super pesado, que é até 100,5 kg. Eu falei, vou me inscrever no super pesado. Os caras, você é louco? Eu falei, eu vou. E eu não estava conseguindo treinar, porque eu tô com uma lesão que aconteceu na minha cervical. Eu falei, eu vou lá. Eu vou me colocar à prova. Foi o maior desafio que eu fiz. Daí eu cheguei lá, igual eu falei, o cara com roupa de astronauta para baixar
algumas gramas, porque tem que bater o peso, não pode passar daquele peso. Então eu posso ter 88 E lutar, lutar. tranquilo. O cara não pode estourar o peso. Aí eu vou lá, os caras, todo mundo deu 4 lutas. Os caras cortados assim, ó, daí vai passando. Tinha cara que era campeão do ranking do Brasil, Nossa. ranqueado. Aí foi indo. Aí eu fiz a primeira luta com um cara de Ranqueada. um cara aqui de Londrina. Aí eu dei uma chave de joelho nele, uma chave de pé. Se encaixa já Todo era. mundo eu puxei pra baixo, ó, loucura. Todo mundo eu puxei de guarda. Mas que lá, você tem que aguentar a pressão. Porque aí é você saber o quanto você aguenta. E fala assim, o cara não vai passar. Eu não tomei um ponto, eu tomei vantagem. Tipo, o cara quase passou, é uma vantagem. O cara, mas não tomei um ponto. Não vai passar. Não vai passar. Não tomei nenhum ponto, só vantagem. Aí o cara vinha, se me arrumava. Olha isso, na primeira oportunidade, eu saí no pé dele. Chave de pé. Ganhei. Eu falei, ganhei. Caramba, já deu bom, né, meu? Mas só que o segredo para você ser campeão é aquilo. Eu ganhei, então eu ganhei as oitavas. Fui para as quartas de final. Aí fui lá com um cara que era ranqueado, o cara não tinha feito nenhuma luta, porque daí ele pega uma baia, aí ele veio de novo, daí ele veio comigo, outro cara. O cara já me deu uma acelerada ali no começo, consegui me arrumar, sair, fui lá e deu uma queda nele, até caiu a calça dele lá no meio do tatame. Aí voltou pro meio, eu vi que eu pontuei, que eu fiz 3 vantagens, aí faltava 1 minuto, o que eu fiz, estratégia, eu tô ganhando, pra que eu vou me expor? Aí eu daí você laça o braço do cara e o outro pé no bispo, daí o cara fica amarrado. Aí eu aqui, e o juiz viu que eu tava lutando, deu só olhando o tempo. Pra não dar aquela de falta de ataque, né? Eu simulando que ia atacando, mas se ele vacilava, eu pegava. E foi olhando, é estratégia, diante de uma crise, diante de um problema, tá lá na empresa, tá tendo o jiu-jitsu te dá essa condição de você ter calma, que vai ter a saída, não pode se apavorar. Daí eu falei assim, enquanto tô ganhando, tá bem, tô vivendo. Aí fui lá, olhei o tempo, tá acabando, tá acabando, aguenta, tá acabando, vai passar. De repente, parou, ganhei, tô na semifinal. Fui para semifinal. São 2 terceiros. Então, eu podia pensar assim, já tenho o terceiro garantido. E eu tava muito cansado, porque eu fiz muita força. São 5 minutos de luta, cara. Daí eu falei assim, só falta 2. Eu não posso pensar assim, se eu ganhar, já tô se eu perder, já tô em terceiro. Se eu entrar com esse pensamento, eu já vou perder a luta. A probabilidade de eu perder é grande, porque eu já me contentei com o terceiro lugar. Então, o que eu tenho que pensar? Só falta 2. E fui, rapaz, essa semifinal foi a que eu fui no bata-apoio lá, o cara forte, assim, um cara cortado. E os caras não eram gordinhos. Era forte, maromba. Mesmo. E olha, eu magrelo, os caras... Você magrelo, eu sou o quê? Os caras maromba mesmo, é forte. Um alemão lá, meu irmão, 2 alemão, o das quartas de final e da final, os caras forte demais, descomunal a força, assim, ó. Nível de força meu aqui, o cara aqui, ó. E pressão. Fui lá e passei, ganhei. E o cara, eu falei, podia ter entregue lá, na hora que ele marcou, peguei as costas, estrangulei. Ganhei. Falei, é a final agora. Aí fui pra final. Falei, final. Fui lá, puxei o cara pra guarda. Puxei, o cara veio de novo e amassou. Socorro, Deus! Socorro. Só isso, né? Modo socorro, Deus. Fui lá, me arrumei e fiz a inversão, né? A raspagem que a gente fala. Saí por cima. Aí ali ele não achou mais eu. Você pegou a faixa? Não, aquele lá foi a semifinal. Essa outra eu virei, aí ele não achou mais eu. Aí foi blitz. Aí você foi pra cima. A gente fala blitz, né? Igual o cara vai numa blitz, o cara vai correr, tem lá, cerca ali. Ele ia pra lá, eu tava ali. Aí 5-0, daí eu fui lá e, ganhei. Daí, final, ganhei campeão. E aí, na hora que eu tava indo, se você ver um vídeo, meu cunhado Eitinho tava lá, ele mora em Floripa, eu tava indo, eu saí assim, ó. Eu fiz assim, ó. Naquele momento, eu fiz assim, ó, daí eu aplaudi. E sem soberba, mas igual eu falei assim, naquele momento você falou que amarra faixa, eu me aplaudi, falei, valeu, velho. Eu agradeci a Deus, primeiramente, cara, mas foi assim, valeu, você hoje mostrou que você foi fera. Porque você, com lesão,
foi lá e se inscreveu na categoria de cima. 2 acima, né? 2 acima, lutou com os caras fortes sem ter feito uma preparação física e foi lá e mostrou que a técnica supera a força e a resiliência, a dedicação, deu tudo certo e você foi campeão. Aí eu fiquei muito feliz, meu. Vixe, eu fiquei muito feliz mesmo por conta. Daí por isso que eu falei assim, valeu, obrigado. Que massa. Eu Du, dei um obrigado pra mim. eu queria que você falasse, cara. Sim, a gente teria Só pra muito descer tempo. aqui. Só Fica à pra, vontade, fala aí. que eu não podia deixar de falar disso aqui. Da ONG Viver. Dorian. ONG Viver. Um evento organizado pelo João Henrique Milanês, meu amigão, um cara do coração do tamanho do mundo. Uhum. Ele é posso falar, da usina de ideias. Fica à vontade, filho. Da usina de ideias, e ele teve a ideia, ele fazia o Gravidade Zero, de ajudar a ONG Viver, que ajuda crianças com tratamento do câncer, uma Uhum. história assim, muito Eu gravei com a Dorian fenomenal. aqui. É sensacional, cara. O trabalho que eles fazem. E aí, a ONG Viver, ele fez um evento que chama Na Luta contra o Câncer. Uhum. Eu já tá na 6ª edição, eu lutei 4 edições, né? 2 eu deixei fui convidado, mas eu deixei a oportunidade para os amigos meus virem. Ela lá só vale a finalização. Então, 2 eu ganhei, 3 eu ganhei por finalização e 1 eu empatei, que foi com o Mico, né? Uhum. E essa última agora eu lutei um cara que é amigo meu, Fábio de Maringá, cara duro, super pesado também, forte. E aí eu consegui lutar, consegui fazer uma finalização por armlock, foi uma das votadas assim, a luta da noite, respeitando os outros adversários que lutou também, fizeram... É que a luta lutas. tem isso, né? A luta da noite. Foi uma luta bem votada. E, cara, o trabalho... eu fui lá e lutei. E você chegar assim, ó... E receber... Daí eu recebi o prêmio lá, a medalha, eu dei o troféu pro Carlinhos, daí isso aqui, daí esse aqui eu ganhei depois. Uhum. Vou falar rapidinho desse aqui. Aí eu, beleza, todo mundo assistindo no Moringão, aquela estrutura Estrutura top, animal. com grandes nomes aqui, o Thiago tava aí, o Thales veio. Thales veio aí. Uma galera do lutou, mundo, meu. Os caras foram lá e eles incentivaram todos os empresários a praticar jiu-jitsu. Uma galera forte aí. O Wendel Carvalho tava aí, Carvalho cara. tava aí. Tava aí, eu tenho contato Tem que treinar a perna, né? Hã? Ele tem que treinar a perna. e eles são tudo do jiu-jitsu, cara. Os caras tudo do jiu-jitsu. Os empresários têm que conhecer a modalidade. E aí, foi lá, daí falou assim, ó, vem que tem uma pessoa que quer dar um presente pra você. Cheguei lá, mano. E a menininha que faz tratamento foi lá e me deu presente, cara. Foi isso aqui. Ela, né? Carequinha. Bandaninha, tá. E eu falei assim, ó, eu lutei por ela, cara. E a gente acompanhou doação de sangue, tudo. E aquilo ali faz você ser uma pessoa melhor. Meu Deus. Faz você, tipo, você lutar por algo, tá ligado? Um motivo muito maior do que o troféu, do que qualquer coisa que você pode ganhar lá. Fui lá por algo. Teve um cara um dia que falou assim, ô, quanto que eles vão dar de bolsa? Eu falei, que bolsa, mano? Meu irmão. Bolsa. Falei, não, mas aí se você se machuca, não sei o quê. Dá nada, cara. Falei, irmão... Pô, a missão lá é outra, velho. A missão é outra, que é bolsa, irmão. Tá louco? Toda doação é para atender as crianças que vêm de fora e fica ali, eles fazendo um tratamento que é muito agressivo. Olha que legal você falar isso, porque eu gravei com a Dorian. Cara, e se deixasse eu e a Dorian, a gente ficava aqui umas 200 horas gravando, porque a Dorian fala, hein? É maravilhoso. Nossa também. Senhora. Ela ganha de nós, cara. Ela fala, mas assim... Cara, ela contando o que é a missão da ONG Viver, como começou e onde a ONG tá hoje. Eu até tava conversando com os meninos pra gente, eles vão fazer um evento e eu levar o podcast lá e a gente acabou não continuando essa conversa. Mas, cara, pra você que pensa em ganhar dinheiro vindo pra uma luta que é... Cara, eu acho que não tem... absurdo. Não tem maior vitória, porque talvez 50% daquelas crianças que você lutou hoje já não estejam mais vivos. Se você... Porque a gente sabe que é o câncer. Eu perdi familiares pro câncer. Eu perdi meu sogro também. Então, eu perdi familiares. Porque a gente sabe a luta que é. Para um adulto.
Ô, e para meu, uma criança. Então, você que perguntou pro Du, não sei quem é você e não quero nem saber quem é você, e perguntou qual é a bolsa, meu irmão, você não tem nem que estar no tatame. Porque é muito além, cara. eu não respondi nada pra ele. Foi, irmão, Não, eu respondo, eu não conheço ele. eu falei assim, respondo. irmão, é um evento beneficente, tá? É. Não vai se machucar. Não, cara, se é um beneficente eu aceito qualquer risco. E aí, sabe, você, eu acho assim, com a demonstração do amor no olhar pelo que você faz, Meu Deus. é o mais Não importante. tem preço, cara. Porque não tem preço, cara. A gente sabe que é importante, Du, seu trabalho. Não ser atleta, mas seu trabalho, jiu-jitsu. Você precisa estar inteiro para você poder dar treino. Você precisa estar lá para que você dê conta da academia na qual você se propôs a ser um franqueado, se propôs a ter uma unidade. Então, beleza, cara. Mas se você for ganhar dinheiro, que você ganhe depois através Sim. daquilo, não naquilo. Porque isso aqui, cara, quando você faz um beneficente, eu fiz um evento que eu corri durante 24 horas com mais 3 amigos para arrecadar alimento, nós arrecadamos 2,5 toneladas de alimento. E muita gente, correr 24 horas vai se machucar. Dane-se se vai machucar, cara. Eu sei que eu tenho que me preocupar comigo, mas não é isso. É a causa. É a causa é maior. E cara, pela causa, velho. Isso aí. Pela causa. Mas enfim, gente, Du, eu queria entrar num assunto, mas não vai dar. Nós vamos ter que marcar outro. Tá bom, né? Vai falar sobre autismo. E sobre autismo, Sobre o jiu-jitsu sobre jiu-jitsu inclusivo. Cara, a gente falou de tanta coisa, entrou em assuntos que talvez a gente não entraria. E se a gente for entrar no jiu-jitsu inclusivo, Tem uma pauta de a gente vai informação. muito longe, né? Claro. Porque é um assunto muito importante. Eu quero que você fale brevemente, assim, jogo rápido. O que é o jiu-jitsu inclusivo, que você pode se tornar tema de um novo episódio nosso, aí se você quiser trazer alguém para vir junto, Sim. pra gente falar da importância. O que é o jiu-jitsu inclusivo? O que você me explicaria aí em 2 minutos? O jiu-jitsu ele dá condições para que todas as pessoas, independente de quem seja, praticar. Uhum. E ele ajuda muito em questão de foco, disciplina, parte cognitiva, psicomotora e tudo. E uma criança com o TEA, né, Transtorno do espectro autista. transtorno do espectro autista, ela tem muitas vezes a dificuldade de se interagir com outras pessoas, e o jiu-jitsu ele dá essa condição. Eu fiz vários cursos, né, da ABA, eu tenho um curso que eu fiz no Rio de Janeiro, fui daqui lá, fiquei dias lá fazendo, que é credenciado pelo MEC, eu sou o único faixa preta de jiu-jitsu aqui da região, eu posso falar até do Paraná, que é credenciado pelo MEC, que é no INAME, Instituto Nacional de Artes Marciais Inclusivas, onde atende só crianças com autismo. E é muito diferente, não existe uma turma de autista, Dudu. É um treino individual para você ir lá e saber as técnicas de como você conduzir uma criança a fim de preparar ela para poder ir até essa parte de entrar no coletivo e ela entender que ela consegue estar ali. Eu tenho alunos que é do suporte 1, suporte 2, suporte 3. Caramba. Sim. Eu tenho suporte 1 que ele treina no grupo normal. Tem uns 4, 5 que eles treinam no grupo. Eu tenho aluno do suporte 1 que eu não tenho problema nenhum em falar, o Caio Palma, ele é campeão brasileiro, 3 vezes campeão brasileiro de jiu-jitsu, 2 vezes ele pegou vice-lugar, campeão brasileiro de judô, moleque é um monstro. Sinistro. É um monstro. Não tem problema nenhum com preconceito. Os pais dele apoiam ele, o moleque vai pra cima, né? Muito inteligente. Eu tenho um adulto que ele foi diagnosticado agora, ele não tem problema nenhum, cara. Ele até me mandou bordar, que ele é um escrivão da Polícia Civil, inclusive, olha que legal. Ele mandou bordar o símbolo aqui no kimono. E a gente tem outras crianças que treinam, e como eles vêm evoluindo. Criança, menino também, e como eles evoluem, para mostrar. E aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade na parte cognitiva, psicomotora, aí o que a gente faz? A gente faz o treino individual com ele, né? Com a presença do pai, onde que você vai ajudar a criança a se movimentar, a se locomover, tem
coisa de psicomotricidade que a gente faz, Uhum. de coordenação motora, para ativar tudo e ajudar com que eles tenham uma disposição maior. Que massa. A fala. Uhum. 10 segundos, prometo. Fica à vontade. Tem um menininho que a gente treina e ele não fala, ele não é comunicativo. Não verbal. Não verbal, não fala. Uhum. E aí a gente fazendo, não fala papai. Não? Isso dói muito, Uhum. cara. Pelo amor de Deus. Eu E aí a imagino. gente fala, e aí você vai lá, é totalmente diferente. Você dá um treino com faixa preta, você vai lá, você tem que falar, isso, muito bem, você vai, conta com eles, tem a técnica que você tem que ser fiel nos 10, faz os 10 Uhum. exercícios, é 1, 2, tem que ser 10, não pode ser 11, é 10, é 10. 10 é 10. É 10, é 10, tem que ser fiel no horário, tudo certinho. E aí, eu falando, você fala assim, vamos lá, fala um, ele não fala, não Uhum. fala. Ele não fala nada, Não. nem... Não. Aí eu precisava de que ele fizesse um movimento que era colocar o joelho na barriga, o movimento Uhum. da luta, né? Eles fazem bastante coisa e faz. E aí ele tava com dificuldade de colocar o joelho na barriga e outra. Eu usei esse joelho. movimento esses dias. Eu joelho. Daí eu Ocorrência. falei assim, meu, aí você tem que ir fazendo criativo, sendo Uhum. criativo, Sendo né? criativo. Deu, vamos lá, de musiquinha, então. E aí, sei de kimono, barbudo, sim, cara de cabelo. Daí eu Cara cortei de o cabelo doido, lá né? do meu filho lá, de É. moicano, barbudo. E lá, falei assim, vamos lá, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Aí, daí, vamos lá, cabeça, ombro, joelho e pé. Pé. Cabeça, ombro, joelho Caramba. e pé. Daí, olhos, ouvidos, boca e nariz. Deu, boca, boca. E eu insisti. Ele, boca. Caramba. E começou a falar Aí, boca. daí, O pai dele. O pai dóido, o Aí o professor... moleque começou a falar boca. Aí começou, daí falou assim, joelho e pé dele. Pé. Aí. Aí começou a falar. Aí ele já tá desenvolvendo aos pouquinhos. Não que o jiu-jitsu faz ele falar, mas ele é um Contexto. complemento terapêutico. Ele Exato. vai ajudar na fono, ele vai ajudar ali na fisioterapia, ele vai ajudar em todo o Ó, trabalho da Eu vou falar psicóloga. com Tá bom? o Júnior, que é meu parceiro da CETEM. Sim, Se fizer sentido, a gente monta um projeto disso aí. vamos, Maior vai que ser você bem já legal. tem. Mas Que você- os pais que estiver ouvindo, coloque o seu filho para treinar jiu-jitsu. Não precisa ser comigo, não. Se quiser comigo, lógico. vai tá. Melhor, né? Melhor ainda. Mas procura um professor capacitado, claro, e que saiba atender e Ó. você vai ter um bom resultado. Eu provavelmente falo com o Júnior. Eu vou fazer diferente. Eu vou te enviar um convite. Você tem que estar no meu jantar dia 12. Eu vou. Você tem que estar, porque ele tá lá, Uhum. que é o proprietário da CETEM. E a gente senta e conversa com ele e constrói um projeto. Massa. Quer construir um projeto? Quero. A gente constrói, a gente se vira. Vamos A fechar. gente vê o que a gente faz. Eu não vou dar aula porque eu não sei, mas aí eu me comprometo a começar a treinar e quem sabe eu viro um faixa preta de jiu-jitsu Tá e certo. amasso ainda mais você que eu desafiei. Antes da gente finalizar, Du, ele respondeu. Eu quero ouvir o áudio dele aqui. Valdir, tô terminando aqui, já sai aí. Enquanto isso, eu mando mensagem para outro que tá me esperando ali. Aham. Mas aqui, ó. Não é esse, caramba, abriu errado. Aí eu você, o bichão foi campeão, hein, filho? Que dia que você gravou já, ô Granado? Com ele aí? Já quer, já? Eu tô gravando aqui e a partir de hoje você tá desafiado. Tem 2 meses para treinar. Você tem 2 meses pra treinar, a luta vai ser na academia dele. E eu não posso treinar Gil nesse tempo, é o acordo que eu fiz. Você tem e nós vamos ter gravação, isso vai ser transmitido, vai pro meu canal. Beleza? Meu Deus. Já tá combinado, nós vamos gravar. Você tem 2 meses pra treinar Você fazer eu passar vergonha, é. vai passar no corredor, hein? e a luta é na checkmate da Saúl ali. Quanto tempo de luta? 5 minutos. 5 minutos de luta pra eu te amassar. Eu garanto que em 2 minutos eu ganho de você. Se você perder, você vai passar no corredor, hein, ô Thiago? Ouviu? Ele falou, Thiago, aqui a gente não queria falar nome, então beleza. Tem 2 minutos eu ganho de você. Se você perder, lascou. Eu não vou treinar jiu-jitsu nesse tempo e eu vou te amassar. Beleza. Duzão, obrigado, Tamo meu junto. lindo. Meu Deus, Gente, não senta aí. Cara, isso é o podcast Café com a do Granado. É a gente conversar no celular, a gente trocar essa ideia, tornar um ambiente livre e aqui dentro poder nascer ideias de projetos. Sim. Eu garanto pra você, eu não sei se o projeto vai sair, mas eu vou te mandar o convite do evento que eu vou fazer na quinta. O Júnior vai estar lá, eu te apresento pro Júnior e a gente constrói um projeto em 3 braços aí. Beleza? Tamo junto. Eu amo vocês. Fui! Valeu.